Fala, meus amores, como é que vocês estão? Mais um episódio dos Irmãos Dias Podcast. Hoje a gente trouxe uma pessoa, não é que é inteligente, é muito, mas muito inteligente, muito sábio, muito bacana, com o maior QI do Brasil, se não um dos maiores do mundo. Então aproveita você que tá aí para pegar esses insights. A gente vai falar muito sobre tudo que envolve inteligência, imortalidade, gênios, tem muito assunto para falar. Mas, antes de tudo, eu quero saber como é que está o meu grande amor André Dias. Fala, galera, mais um episódio começando aqui do Irmãos Dias Podcast, mais um episódio muito especial, como a Carol falou, um convidado também muito especial que a gente deve valorizar muito por ser brasileiro, né? Um dos maiores QIs do mundo é brasileiro, e hoje nós vamos falar sobre vários segredos do universo, né? Dúvidas que você tem também, a gente vai tirar aqui em relação, né, aos segredos da vida, imortalidade. Vamos falar bastante aqui sobre as pesquisas recentes aqui também dele, que é considerado aí um dos maiores QIs do mundo. A gente vai explicar tudo aqui, tá certo? Vamos falar sobre inteligência, se tem como desenvolver isso, né? Você que é pai também, fica ligado até o final, que a gente vai conversar bastante sobre questões importantes aqui. E hoje, né, nós trouxemos aqui o Hindenburgo Melão Júnior, tá certo? Ele que tem o maior QI do Brasil, um dos maiores do mundo. E antes de apresentar o nosso convidado, vamos falar do nosso parceiro de hoje, né, Carol? Você que tá aí, criatura que tá investindo ou quer investir mais, saber mais detalhes sobre ações, fundos imobiliários, tá na hora de investir, né? Investimentos no exterior. Nós trouxemos aqui o Investidor 10, que é um site muito completo, prático, simples, para você que está começando, para você que quer saber mais indicadores fundamentalistas de uma forma mais prática, mais objetiva, né? Mais do povo, mas que você vai aprender muito, né, André? Que é o Investidor 10. É legal. E no Investidor 10 você tem todas as informações de todas as ações que estão na Bolsa de Valores, todos os fundos imobiliários, ações nos Estados Unidos, tá certo? É muito prático, porque você ao colocar ali ações da Petrobras, você vai ter todo o descritivo, todos os indicadores fundamentalistas, tudo muito fácil para você estudar. Também dá para você consolidar sua carteira de investimentos por lá. Fica muito mais fácil de você acompanhar, tá? Eu vou deixar aqui, ó, o QR Code tá na tela rodando, tá? Só coloca o teu celular, você vai ser levado diretamente para a página do Investidor 10. Lembrando que é gratuito, tá? E aqui embaixo também na descrição do vídeo tem o link deles. Use o nosso link para você já ajudar o nosso canal. Vamos lá, Carol, vamos falar com o nosso convidado, vamos apresentar o nosso convidado. Bom, primeiro de tudo, eu acho que todo mundo quer saber como é que foi sua infância, né? Como é que você lidava na escola, porque um QI desse absurdo. Como é que foi sua infância, a influência dessa sua inteligência, a sua história? Conta um pouquinho pra gente. Acho que a minha infância foi mais ou menos normal na maior parte dos aspectos, embora talvez em alguns pontos quando eu tinha 1 ano, 2 anos, eu era um pouco rebelde, né? Então, quando eu tinha o cabelo loirinho, encaixado, assim, parecia um anjinho, e as pessoas chegavam, os amigos da minha mãe, do meu pai, que menino bonitinho, passava a mão na minha cabeça, e eu ficava nervoso, eu não gostava disso, eu chutava as pessoas, era uma pessoa muito, assim... Nervosa, né? Tinha um comportamento inadequado para conviver em sociedade, devia ficar preso, devia ficar numa jaula do jeito que eu era quando eu criança. Quando eu cresci um pouco mais, uns 4 ou 5 anos, eu já tinha um comportamento um pouco mais sociável, mas ao mesmo tempo eu queria ser bem reservado, eu não tinha muita vontade de conviver com o público assim de modo geral, eu queria ficar mais lendo, jogando videogame, alguma coisa assim. Depois, com uns 11, 12, eu já tinha interesse em leitura, em xadrez, O xadrez, na verdade, começou... Eu aprendi a mover as peças com 9 anos, mas eu não jogava porque não tinha tabuleiro. Eu tive uma infância muito pobre, né? Meu pai ele foi engraxate, ele foi ajudante de mecânico, ajudante de caminhoneiro. A minha mãe era professora de 1ª a 4ª série. Então, nos primeiros anos de vida, eu tive uma vida não muito boa, assim. E à medida em que eu fui crescendo, a minha tia, por exemplo, ela era professora de língua portuguesa, então tinha alguns livros em casa da minha tia. Mas eram mais voltados para a área de literatura e gramática, né? Não tinha muita coisa da área científica, não tinha pra gente nada da área científica. Quando eu tinha uns 10 anos, mais ou menos, minha tia comprou alguns livros de presente para mim, que eram... era uma coleção sobre animais, em 3 volumes, uma coleção sobre um dicionário em 6 volumes, da história universal e da história do Brasil. E ganhou de presente, no pacote, de brinde, veio um que chamava Gênios da Humanidade, do Isaac Asimov, que eram 1.211 biografias de várias pessoas, desde a época de Imhotep, 2650 a.C., até a época que o livro foi publicado, que foi 76, mais ou menos. E aí esse foi o que mais me... Todos os outros eu deixei de lado e fui estudar só esse, que era o que me interessava mais, né? Mas não tinha muita bibliografia para estudar, não tinha biblioteca próxima de casa também, não era comum que tivesse tantas bibliotecas públicas também. E, enfim, eu tinha notas boas em matemática, depois passei em ciência, depois em física, mas as outras matérias eu só ou estudava o suficiente para tirar nota, ou simplesmente
Às vezes eu nem estudava. Matemática, por exemplo, eu não estudava. Só assistia às aulas e depois eu fazia, né? Às vezes eu nem assistia às aulas e deduzia na hora algumas coisas. Então, nunca fui um aluno assim com muito destaque, exceto em matemática, física e ciência, química também, né? Então, redação também. E acho que minha infância foi mais ou menos assim, né? Acho que não teria nada de muito interessante em relação a isso. Eu fiz algumas descobertas quando era criança, né? Com 9 anos de idade, durante uma aula de geografia. A professora falando sobre o perímetro do litoral brasileiro, né? Qual era o tamanho do perímetro que a gente tinha que medir no mapa e dizer quanto que dava o perímetro do litoral. E eu percebi que se você muda o tamanho da escala, você vai mudar a quantidade de detalhes que tem no litoral. Então, a área permanece a mesma, mas só que o contorno vai mudar, né? Então, eu deduzi alguns conceitos de geometria fractal, meio que de improviso, na aula de geografia, com 9 anos, né? Então, esse foi um insight relativamente expressivo, que é muito raro, poucas pessoas, né, Conseguiriam, inclusive adultos, né? O Mandelbrot, quando ele desenvolveu isso, ele já era adulto, era um grande matemático já, né? Com 13 anos, eu também desenvolvi um método para cálculo de logaritmos sem usar, diferente do método de Napier, né? Não usava cálculo, é bem diferente do método de Napier. Eu desenvolvi um método para cálculo de logaritmos, sem usar limites, sem usar cálculo. Depois, com 19 anos, eu desenvolvi um método para calcular fatoriais de números não inteiros. E daí para frente, depois eu fui desenvolvendo outras. Inclusive, tem um projeto de máquina da invisibilidade que eu desenvolvi em 91, né? Perdão, em 92. E em 2003, o Susumu Tashi, da Universidade de Tóquio, e pesquisador emérito do MIT, ele desenvolveu um projeto similar ao meu, só que menos completo. O meu era invisível de todos os ângulos, né? Você pode observar de qualquer ângulo, ele seria translúcido, na verdade, né? Você percebe uma distorção um pouco naquela região. E o do Susumu Tashi é só uma capa, ele só tampa a frente. Então você olha, tem até umas fotos, se você pesquisar na internet, tem uma foto do... Só que o meu foi só o projeto, o Susumu Tashi ele implementou e construiu de fato, né? E, enfim, as minhas contribuições principalmente são na área de economia, de antropometria, de estatística, né, de análise de risco, gerenciamento de risco. Então, são mais na área econômica, principalmente. Embora tenha outras áreas também, astrofísica, astronomia, astrometria, astrodinâmica, né? Então, tem em diferentes campos algumas contribuições. Eu acho que talvez a que tenha mais importância prática para a população é justamente o MCH, porque mais de 400 milhões de pessoas são prejudicadas pelo fato da fórmula do MC ser incorreta, né? Não é só o erro, porque MC todo mundo sabe que ele não é ele apresenta distorções. Se a pessoa tiver uma massa muscular muito grande, em vez de obesidade, ele vai gerar distorções. Esse problema é amplamente conhecido. Só que a própria fórmula do MC está errada, né? Então é um problema... MC é peso pela altura ao quadrado? Ou eu tô falando alguma... Exatamente isso. Exato. Eu vi que agora a fórmula, não sei, eu vi que é diferente. Embaixo parece que é diferente. Ele tem um fator de ajuste para manter semelhante ao valor do MC na altura média. Para a altura média fica igual, né? Pessoas com 1,72 m, 1,71 m, tanto pela fórmula do MC quanto pela fórmula corrigida, tem o mesmo valor. Só que se a pessoa é muito alta ou muito baixa, quanto mais alta for a pessoa, quanto mais baixa, maior vai ser o erro, né? Perfeito. Justamente porque o expoente embaixo é diferente e também tem um fator de ajuste. Só que o fator de ajuste não interfere, é só o expoente que vai dar a diferença realmente. E aí, escrevi um livro a respeito. Isso foi em 2002. 1986 foi quando eu tomei conhecimento do MC e eu improvisei meio que uma explicação do problema. Só que eu escrevi um artigo em 2002, está disponível, o site já foi extinto, mas tem aquele museu de sites, que é o Wayback Machine, né? Que ficam arquivados vários sites que não estão mais no ar, mas pode ser acessado por lá ainda. Então, o meu artigo de 2002 pode ser encontrado lá. E depois, em 2008, eu publiquei um livro pequeno, e depois, em 2021, um livro mais detalhado, mais completo. Esse meu artigo de 2002, eu já apresentava o expoente 3.06, né? Apresentava um fator de ajuste que era, acho que é 1.72, e 11 anos depois, o diretor do departamento de matemática da Universidade de Oxford, o Nick Trefton, ele também lidou com o mesmo problema, só que ele não conseguiu resolver por completo. Ele resolveu mais ou menos metade do problema. Ele resolveu a parte de geometria fractal, mas ele não resolveu a parte que seria equivalente à resistência dos materiais, né? Que seria a parte mais física. Como ele era matemático, ele não tratou da parte física. E é interessante porque no Brasil foi enviado na época, tanto em 2008 quanto em 2021, foi enviado para vários canais que se dizem de divulgação científica. Entretanto, existe um problema muito grande de uma bolha, né, de uma panelinha meio grave, sabotagem que tem nesse meio, e acabaram não divulgando. Então, o do Nick Trefton, embora esteja errado, ele tem mais divulgação, porque ele é inglês, né, no Reino Unido, então é muito mais repercussão do que no Brasil. Eu vi que você entrevistou, por exemplo, o Sérgio Sacani aqui, né? Sim. Super bacana.
é, infelizmente, uma das pessoas que me sabota. O Sérgio Sacani... O Kennedy Correia acha que não. O Kennedy Correia, que é amigo do Sacani, amigo meu desde 99. O Kennedy Correia me conhece. O Kennedy Correia foi várias vezes já no Sérgio Sacani. Na visão do Kennedy Correia, não é o próprio Sacani que me sabota. São pessoas próximas ao Sacani, que não só outras pessoas também acham isso. Mas por que sabota Hindenburg? O que Imagina que você é o que ele fala? Imagina que você tem um canal de futebol, né? E o seu canal não fala do Pelé. O Pelé tá jogando Copas do Mundo, ganhando Copas do Mundo. Porque, assim, a mídia não especializada não sabe o que se passa no futebol, exceto se os próprios veículos que tratam de futebol promovem os melhores jogadores de futebol. Sim. A mídia especializada é que tem a obrigação moral, ética de fazer a prospecção, a identificação, a divulgação. Depois que eles são divulgados na mídia especializada, é que a mídia não especializada vai tomar conhecimento. Tá. Né? E aí se você tem um canal grande de futebol, um dos maiores canais de futebol, não é só o Sacani é um dos, né? E aí você tem um canal que supostamente trata de divulgação científica. E não divulga, eles têm uma panelinha de algumas pessoas que eles divulgam, que muitas vezes nem produzem. Teve uma entrevista, por exemplo, no Flow do Renato Amoedo, vocês Sim, também o Renato Amoedo. E o Flow tem uma parte que o Renato Amoedo fala do Dom Pedro II, que ele era muito respeitado, muito admirado por grandes cientistas no exterior e tal. E aí o Flow fala o Lula também, né? Aí o Renato fala assim, mas quem? Dá um exemplo. Aí ele fala, tem vários, né? Ele fala, cita um, né? Ele falou, o Pablo Artacho. Aí o Amoedo falou, mas o que o Pablo Artacho fez? O Flow não sabia, o Igor não sabia o que responder, né? Aí, depois a gente conversa, não sei se vocês chegaram a ver essa cena. Não cheguei a ver. Eu vi a entrevista. Foi meio constrangedor, inclusive, o Igor, porque ele não sabia o que responder, ele ficou meio sem jeito ali. Né? Quem é o Paulo Artacho? O Paulo Artacho, ele é um pesquisador sério, não é uma pessoa inexpressiva, mas não é nem um cientista, ele é um pesquisador. Um cientista é uma pessoa que produz inovações em ciência, que amplia os horizontes do conhecimento, que promove ou aprimoramento na compreensão do mundo, ou inovações que agregam algo, né, que expandem realmente o horizonte do conhecimento. O Paulo Artacho não faz isso, ele faz pesquisa, né, meio que feijão com arroz, ele não amplia o horizonte do conhecimento, mas ele faz coleta de dados, escreve relatórios, ele faz mais uma parte meio que operacional. Tem um peso intelectual também, mas é principalmente operacional, o que o Paulo Artacho faz. Quer dizer, no Brasil, eles nem sabem a diferença entre o que é um cientista e o que é um pesquisador. O Paulo Artacho, ele é um pesquisador sério, merece respeito pelo que ele faz bem feito o trabalho dele, mas ele nem sequer é um cientista, e muito menos um grande cientista, né? Então, quer dizer, e essas pessoas são as que são divulgadas no canal do Sacani e outras pessoas. Não, por exemplo, o Roberto Neto de Martins, que é um bom cientista brasileiro, ele não tem contribuições de inovações científicas, mas ele faz uma divulgação importante de história da ciência, várias revisões historiográficas importantes na história da ciência, e é um pesquisador sério, de alto nível, né? E os que são divulgados nesses canais, geralmente não são os principais, os que produzem realmente inovações importantes. São mais os que estão Aquela panela, né? Pois é, infelizmente... Mas agora vai mudar. Agora que você veio aqui no Irmãos Dias Podcast, o Sacani que vai assistir aqui vai começar a dar os méritos aqui pro Hindenburg. Pode apostar. Eu acho que não. O Sacani é legal. Eu acho que pode ser alguma coisa. Nós vamos fazer esse... Vamos fazer esse encontro. Talvez seja a equipe que produz, né, o canal. Nós vamos fazer esse encontro. Eu não sei. Qualquer hora pra gente, né? Fazer esse... Vamos ver a evolução. Vamos ver a evolução, né? Entre o meu público, tem vários campeões de Olimpíadas da Matemática que assistem meu canal, que leem meus livros. Tem campeões de Olimpíadas da Física, né? E eles já mandaram mais de 20 pessoas que são campeões de Olimpíadas da Matemática, da Física, da Química, da Ciência da Computação, da Olimpíada Canguru de Matemática, campeões nacionais, campeões internacionais, que mandaram para o Sacani sugestão de pauta e o Sacani simplesmente ignorou. Então não é uma ou duas sugestões, foram dezenas de sugestões e foram sistematicamente ignoradas. E não foram enviadas por pessoas aleatórias, foram por pessoas que têm um talento bastante elevado, que têm um reconhecimento, ganharam competições internacionais de matemática e física, né? Então é uma denúncia realmente grave, não é uma coisa assim, eu acho que é isso. Tem evidências bastante concretas, então é uma coisa complicada realmente. Mas vai mudar, então, isso vai mudar. Seria agora, bom que mudasse. Vai mudar, nós vamos fazer isso. Albert Einstein, uma figura mundialmente conhecida que todos admiram. O QI dele, estimado, me corrige se eu estiver errado, está em torno de 240, né? Mas você vai falar melhor sobre isso, tá? Foi o que eu pesquisei aqui na internet. O QI do Hindenburg, o seu QI, está em torno de 233, né? Como é que é feita essa análise para a gente determinar o QI de um indivíduo? No intervalo de 70 a 130, os testes de clínica são apropriados para avaliar nesse nível. A dificuldade das questões, a variedade de construto das questões é apropriada, mede mais ou menos 95% da população tem o que entre 70 e 130. E a dificuldade típica dos testes de clínica são apropriadas, né, para isso. Quando passa de 130, aí tem a Microsoft, o Google,
a Tesla, as Big Techs, né? Elas, há muito tempo, elas já sabem que esses testes não são apropriados, então eles criaram os próprios testes deles, que servem até mais ou menos 150, 160 de QI. São de um nível bem mais alto. A raridade, por exemplo, 160 é mais ou menos 1 em 10 mil, né? Tá. No caso de 130, é 1 em 50. O nível de raridade é 1 em 50. 160 é 1 em 10 mil. Essas empresas começaram a produzir esses testes, mais ou menos nos anos 70 e 80, e tem a sociedade de alto QI, que tem os High Range IQ testes, que são até mais ou menos 170, 180. Quando passa desse ponto, já fica muito difícil, inclusive pelos testes de sociedade de alto QI. Então, eles geralmente fazem estimativas com base na produção intelectual. O Baron Onter, que foi presidente da Par Society, que era uma sociedade para QI acima de 180, em 2004, ele estimou o meu QI em mais de 200. Ele não estimou num valor específico, mas estimou em mais de 200. E quando eu tinha 3 anos de idade, eu fiz um teste de QI que eu tinha idade mental de 9, né? Então, isso seria equivalente... Porque o método antigo para cálculo do QI era a idade mental dividido pela idade cronológica multiplicado por 100. Então, seria 9 dividido por 3 vezes 100. Daria 300. Só que aí tem um desvio padrão 24. Para crianças, o desvio padrão é 24. Então, eu teria que corrigir para desvio padrão 16, que é para adultos. Então, daria mais ou menos 233,3, né? Por esse caminho. Que não é também o mais apropriado. O mais apropriado seria realmente pela produção intelectual. E acho que tem várias pessoas, por exemplo, o Danny Provost, que é da Giga Society, para pessoas com QI acima de 196, ele estima que o meu QI é um dos mais altos do mundo, né? O Marco Ripá, né? Várias pessoas de várias sociedades de alto QI das mais prestigiosas do mundo estimam meu QI em diferentes níveis acima de 200. Alguns estimam em menos de 200. O Alexandre Maluf, por exemplo, em 2005, ele estimou em 177, só que ele estimou o da Marilyn Fossevent, que teve registrado no Guinness em 1986, ela foi registrada como tendo o QI mais alto do mundo, como 228. Então, ele estimou o dela 177 e o meu também em 177. Então, quer dizer, a escala que ele está considerando, eu não sei exatamente qual seria, mas ele está colocando no mesmo patamar da Marilyn, que teve 228, que estava no Guinness como o QI mais alto do mundo. Então, embora ele tenha considerado menos de 200, mas considerando as outras pessoas que ele avaliou, né? Por exemplo, ele estimou o do Einstein em 196. Então, estaria mais ou menos ali perto, né? Agora, uma coisa. A pessoa, ela já nasce inteligente, ela já nasce com QI alto ou ela desenvolve isso ao longo da vida? São os dois combinados, né? Você nasce com é mais ou menos como habilidade para qualquer atividade, para basquete, para qualquer atividade esportiva, só que é menos visível, mas menos visível pelo menos a parte ativa intelectual, né? Você tem uma tendência, mas aí você pode ir treinando, né? Exatamente. Você vai ter um certo limite. Por exemplo, se eu for jogar futebol, sei lá... eu gostava muito de gostando de artes marciais, mas eu não teria chance nenhuma de ser campeão mundial de artes marciais, não importa o quanto eu treinasse. Eu não tenho compleição física, eu não tenho fibras brancas, eu não tenho características genéticas adequadas para ser um campeão mundial de modalidade esportiva que envolva força física ou velocidade, esse tipo de atributo. Eu poderia melhorar, claro, você chega até um certo ponto, e a sua genética vai determinar qual é esse ponto. E você tem também que exercitar as suas aptidões para você alcançar o seu limite, né? Sim. E depende do tempo que você dedica, do seu esforço, se você vai usar recursos. Muitas pessoas usam vasodilatadores. Eu nunca usei, não pretendo usar, porque acho que tem efeitos colaterais de longo prazo, inclusive risco de derrame cerebral. Por exemplo, Ritalina, alguma coisa assim, de medicações? Pois é, eu evito, nunca usei e não pretendo usar. Só se houver necessidade por motivo de saúde. Aí eu vou usar para tratamento. Mas para aumentar a performance, eu não vejo muito sentido, né? Isso no esporte, você diz? Por exemplo, aqueles vasodilatadores que as pessoas usam para ir na academia, para o esporte. Para estudar. Para intelectual, para intelectual também. Intelectual, vasodilatadores. Inclusive, a FIDE, em 1998, a Federação Internacional de Xadrez, ela proibiu o uso de vasodilatadores e começaram a fazer antidoping. Depois pararam com isso. Mas ficaram durante um tempo fazendo antidoping, né? Justamente porque o vasodilatador, ele não melhora... Porque aí tem um ponto que é o que significa exatamente a inteligência. A inteligência está muito mais relacionada com a capacidade de compreender como o mundo funciona, de produzir ideias inovadoras. Depende também do nível que você considera. Por exemplo, no nível de um cachorro, está mais em seguir instruções, né? No nível de um aluno, está em absorver informações e reproduzir corretamente, entender mais ou menos. No nível do Einstein, do Newton, está em você compreender como o mundo funciona e explicar de uma maneira formal, sistemática e razoavelmente correta. E muitas vezes revisar explicações incorretas que tem sobre como o mundo funciona, né? Então, com relação ao vasodilatador, ele não melhora essa característica. Ele só melhora a velocidade, né? Porque vai aumentar o fluxo sanguíneo, a irrigação de sangue no cérebro. Então, ele não vai mudar a estrutura de como você pensa. Ele só vai acelerar o processo e vai ampliar também a memória
de trabalho, que seria equivalente a uma memória RAM, ela vai também ser um pouco ampliada pelo fluxo sanguíneo. Mas você não tem uma mudança na maneira como você pensa, os critérios que você usa para analisar e para entender as coisas. Então, não há um aumento real na própria inteligência, e sim na velocidade do pensamento, né? Sim. Mas, de qualquer forma, para o xadrez isso interfere. Então, eles acabaram proibindo durante um tempo, em 98, 99. Não sei até quando ficou proibido, mas atualmente parece que eles não estão mais. Não houve muitos casos, né? O que houve recentemente foi do Niemann. Não sei se vocês tomaram conhecimento do caso do Niemann, que ele, aparentemente, ele colocava no sapato algum chip, alguma coisa. O Elon Musk tem uma opinião de que ele colocou em outro lugar o chip para fazer... Porque chegaram a pedir para ele tirar os sapatos, passaram no detector de metais, não conseguiram encontrar em lugar nenhum. E aí o Elon Musk sugeriu que talvez ele tivesse... enfim, Feito em outro lugar para... Pois é. E aí, mas isso houve uma desconfiança e não conseguiram provar. Inclusive, depois ele processou as pessoas que haviam acusado ele de ter feito isso. Eu fiz um estudo estatístico sobre isso em 2022 e a probabilidade de que ele tivesse, de fato, fraudado era muito alta, mais de 99,9%. Só que ninguém encontrou como ele fez, como ele construiu essa fraude, né? E ele ficou durante um tempo fazendo isso. E depois a performance dele caiu. Então, quer dizer, bem estranho, realmente. Durante o período em que houve uma suspeita forte, ele estava indo bem e, de repente, a performance... Depois que começaram a cercar, né, em volta, e, né, a performance dele caiu. Quer dizer, provavelmente ele estava realmente se beneficiando de alguma forma, mas ninguém conseguiu provar como ele fez isso, né? Sim. Agora, o que eu me pergunto muito, Lindenberg, é assim... A gente fala em Lindenberg, Hindenburg, né? Mas faz, fica à vontade. É a questão de doenças emocionais, doenças psicológicas. O que eu percebo é que quando a pessoa tem um QI mais alto, e isso você pode me corrigir, não sei se existe alguma pesquisa que fale isso, você acha que essas pessoas têm a tendência de ter mais depressão, mais ansiedade, ou mais, por exemplo, serem mais reclusas, ficarem se questionando muito no mundo, enfim, você acha que isso cientificamente faz sentido? Ou... Tem estudo sobre isso, a Ruth Karpinski, se você pesquisar no Google, você encontra o estudo da Ruth Karpinski, mas tem várias falhas no estudo dela. O grupo que ela pegou, a amostra que ela pegou, é enviesada. Ela pegou pessoas da Mensa, 3.715 pessoas da Mensa, e comparou com pessoas da população em geral. Só que as pessoas da Mensa não são... Elas têm QI acima de 132, mas elas não são representativas da média das pessoas com QI de 132, acima de 132. Porque na Mensa tem 134 mil membros no mundo. As pessoas potencialmente qualificadas para a Mensa, que cumprem o critério para aprovação na Mensa, tem 160 milhões no mundo. Então, quer dizer, menos de 1 em 1.000 das pessoas que têm 132 de QI optaram por se inscrever na Mensa. Eu, por exemplo, nunca me inscrevi na Mensa, né? Então, muitas pessoas estão qualificadas para a Mensa, mas não se inscrevem justamente porque o público, em geral, que vai para a Mensa, algumas são muito simpáticas, muito agradáveis, mas tem outras que têm um perfil bastante sociopata em vários aspectos, né? Elas são... As reuniões que tem na Mensa, eles ficam discutindo quem tem o QI mais alto, é uma reunião muito... competição, superficial. Assim, né? Então, eles... Não só... Às vezes tem competições que são saudáveis, mas eles são muito fúteis, né? Eles não tratam de questões... Assim como tem futilidade, muitas vezes, para dinheiro, para estética, eles têm com relação à inteligência. Sim. E eles se supervalorizam mais do que realmente... Muitos deles nunca fizeram nada de relevante, de produzir realmente alguma coisa que justificasse, sei lá, por exemplo... O Einstein deu contribuições importantes em vários aspectos, o Turing deu... Newton, né? O Newton deu vários... Aí a pessoa, porque ele teve um resultado num teste de QI, que foi relativamente alto, sei lá, 140, 150, ele acha que isso faz dele uma pessoa melhor, eles maltratam as pessoas, eles têm várias características inadequadas. Então, essas pessoas que entram, não são todas, que não dá para generalizar, mas no Brasil, na Mensa Suécia, na Mensa Dinamarca, na Mensa Noruega, eles têm um perfil bem diferente da Mensa Brasil. Na Mensa Estados Unidos parece até um pouco com os da Mensa Brasil, em alguns aspectos. Mas algumas Mensas não têm esse perfil. Mas no Brasil e também muitos dos Estados Unidos tem essa característica. E eles fizeram um estudo com essas pessoas da Mensa, que não são representativas de todas as pessoas com QI acima de 132. E não levaram em conta esse viés quando fizeram a interpretação dos resultados. Então, nesse grupo que eles fizeram, que são pessoas... Não são todas as pessoas com QI acima de 132, mas sim menos de 0,1%, que são os membros da Mensa. Eles constataram que tem realmente... predominância de ansiedade, quase 2 vezes maior que o normal. Depressão também, quase 3 vezes maior que o normal. Né? Pegar uma população aleatória e uma população da Mensa. Porém, quando você considera várias pessoas, quase todas as pessoas que vocês entrevistaram aqui, têm QI acima de 130. Só que quase nenhum deles é membro da Mensa. Então, você tem uma ideia... Eles têm perfil de alguma característica que seja
mais depressivo ou mais ansioso do que o normal? Não tem. Em geral, vocês percebem que se você pega uma população entre os que têm acima de 130, mas que são a população em geral, e não os membros da Mensa, não tem esse perfil. E esse estudo não considerou isso. Outro ponto é que os critérios para determinar se uma pessoa tem ansiedade ou não, se tem depressão ou não, são muito subjetivos. Se você sofre uma fratura e você vai no médico, você vai em 50 médicos diferentes e você faz uma radiografia, todos eles vão concordar que você tem uma fratura, né? Você fraturou, sei lá, um osso, eles fazem a radiografia. Em alguns casos, por exemplo, quando eu fraturei o pé, eu fraturei na mesma região que o Neymar, né? E um amigo disse que poderia, um amigo que é médico, especialista em diagnóstico por imagem, o Wagner Diniz de Paula, ele comentou que parecia que, como houve o processo, ele achava que não havia sido uma fratura, que era, parece que chama Vesalium pedis. É um osso que nasce, você já nasce com aquele osso, e ele parece que é uma fratura, mas não é. Só que no meu caso é uma fratura mesmo. Tive dor, tive inchaço. Do né? Neymar que não. O do Neymar parece que foi também. O Neymar sim. também ele teve uma fratura, foi praticamente igual à minha, né? Então, mas assim, normalmente, isso é uma exceção muito rara, né? Esse Vesalium pedis é uma coisa muito incomum. Mas em condições normais, se você sofre uma fratura e você vai em 50 médicos diferentes, eles vão concordar que você tem uma fratura ali. Eles não vão, eu acho que não, acho que você tá com, sei lá, uma cárie. Não, eles vão identificar a fratura. Agora, se você tem ansiedade e você vai em 10 ou 20 psicólogos diferentes, ou psiquiatras diferentes, vai haver muita divergência sobre se você tem ou não. Eles vão analisar os seus sintomas. Né? Então, há muita subjetividade nesse diagnóstico. Então, além dessa questão da amostra que ela escolheu não ser adequada, isso no caso específico do estudo dessa Ruth Karpinski, né? Que é um dos mais conhecidos, foi feito em 2006, esse estudo mais ou menos. E então, tem esse problema do viés da amostra, tem o problema que ela não considerou, não faz nenhum psicólogo e psiquiatra considera, eles assumem que aquele diagnóstico que eles fazem é correto. Só que se você faz em 10, 20, você vai ver que eles vão divergir de opiniões, você descreve os mesmos sintomas, você chega com a mesma história e eles não vão concordar entre si. Né? Pode haver uma predominância, por exemplo, 75%, 80% podem dizer que sim e 20% dizer que não. Espectro autista, por exemplo, é uma coisa que está na moda. Quase todo mundo eles estão dizendo que tem espectro autista em alguma região, né, do espectro autista. Algumas realmente têm, outras... e aí também, qual é o limite que determina? A partir de tal ponto é autista, a partir de abaixo de tal ponto não é. Não existe um critério... Autista tem que ter... É definido que tem um QI mais alto? Não necessariamente, não. Na verdade, o autismo... ele representa uma limitação, uma dificuldade adicional. Né? Sim. Uma comparação que se pode fazer com relação a essa questão de ter qualquer tipo de problema mental, não só ansiedade e bipolaridade, TDA, etc., né? Problemas psicológicos em geral, você pode comparar, por exemplo, um Fusca com uma Ferrari. Né? Qual que vai dar mais problema, o Fusca ou a Ferrari? Sim. Geralmente, a Ferrari vai dar menos problemas. Sim. O conjunto das características geralmente é mais positiva. E aí depende de vários fatores. Você pode, por exemplo, ter um Fusca que é muito bem cuidado em vários aspectos, e pode ter uma Ferrari que foi muito descuidada, que colidiu, né, que caiu na água. Então, aí você vai ter... Depende do ambiente também muito, né? Sim, também vai influenciar. Mas, em geral, em condições típicas, adequadas para os dois, a Ferrari vai ter uma performance global, né? Pode criticar que ela vai ter, sei lá, o IPVA mais alto e vai ter um consumo maior, mas a pessoa que está comprando uma Ferrari não está preocupada com o IPVA e o consumo. Ela está comprando a Ferrari pela esportividade, pelo conforto, né, por outros critérios, segurança. Então, esse tipo de comparação muitas vezes é motivado, em parte, por desinformação, e às vezes até meio que por inveja. A pessoa que tem o Fusca, ela quer justificar que o Fusca dela é melhor que a Ferrari, mas na verdade, se você vai analisar objetivamente, né? Então, normalmente as pessoas... tem estudos, por exemplo, do H.J. Butcher, dos anos 70, que é semelhante ao dessa Ruth Karpinski, só que o resultado é totalmente contrário do que ela encontrou. Ele encontrou que entre as pessoas de alto QI, você tem uma menor incidência de todos os tipos de doenças mentais entre aquelas que ele chegou a investigar. Né? Então, não falava tanto em depressão naquela época, mas ansiedade, no caso, esquizofrenia. Antes eles chamavam, a bipolaridade, eles chamavam de maníaco depressivo. Né? Depois mudou de nome para bipolaridade. Então, naquela época também, menor incidência. Praticamente todas as patologias psicológicas, elas aparecem com uma frequência menor em pessoas. Isso no estudo do Butcher. Essa divergência não dá pra gente saber exatamente qual tem razão, ou se um deles tem razão ou não, porque ambos apresentam diferentes erros no processo de coleta de dados, no processo de interpretação, de análise, e eles têm também vieses, eles têm opiniões a priori,
e eles procuram chegar a uma conclusão que seja consistente com o que eles acreditam sobre o assunto. Eles não fazem uma análise imparcial, eu vou descobrir o que tem... Não, eu tenho uma opinião que é assim, vou investigar, e eles fazem uma filtragem de dados conveniente para chegar no que eles gostariam. Então é muito perigoso confiar nesse tipo de estudo, né? Não só em psicologia, mas em medicina de um modo geral, em saúde, todo tipo de pesquisa tem esse tipo de viés, né? Então tem que ser muito cuidadoso na interpretação se são estudos confiáveis ou não. Por isso que nos anos mais recentes se tem feito muito meta-estudos. Eles pegam 400 artigos, 500 artigos e analisam diferentes artigos de diferentes autores e procuram filtrar a partir daquele conjunto qual é a opinião predominante, qual é a interpretação predominante daquilo. Porque se você pega 1 ou 2 artigos, muitas vezes tem um viés que puxa para um lado a questão do leite, né? Que muita gente fala que leite faz mal. O Léo Ribeiro, por exemplo, defende que o leite faz mal. Outros defendem que o leite... Drauzio Varela defende que, embora ele possa fazer mal, mas que você tem uma necessidade de cálcio e que o leite é mais importante que você vá suprir essa necessidade de cálcio do que você evitar os efeitos colaterais do leite. Já o Léo Ribeiro, ele defende que se você suprir a necessidade de cálcio com outros alimentos, você consegue evitar os problemas do leite, e aí você tem um debate aí extenso. O Léo Ribeiro, ele cita vários artigos de referência. O Drauzio Varela, geralmente, ele não cita. Só que quando você vai ver os artigos que o Léo Ribeiro citou, você percebe que ele nem leu alguns daqueles artigos, porque estão dizendo algo diferente do que ele declarou na entrevista, né? Tem um monte de gente que faz isso, né? Fala uma coisa, Ele cita o artigo, aí você vai... Não, mas esse artigo nem está falando do assunto que ele mencionou, né? Então, pode ser que ele tenha se confundido, ou pode ser que realmente ele citou para dar uma impressão de autoridade, que ele estava seguro do que estava dizendo, mas, na verdade, talvez ele não tivesse tanta confiança e tivesse simplesmente citado para que a pessoa que não vai pesquisar, e a maior parte não vai de fato, vai acreditar no que ele está falando, vai confiar no que ele está dizendo. Eu acho que tanto o Léo Ribeiro quanto o Drauzio Varela são pessoas altamente capacitadas, são bastante competentes, mas independentemente de serem ou não, você tem que investigar se aquilo faz sentido ou não. E muitas vezes, mesmo quando você vai investigar, você não encontra, né, na literatura informações que sejam suficientemente completas. A Tamara, por exemplo, ela teve a questão do TSH, né, de tireoide, e ela tem hipotireoidismo de Hashimoto. E até 2019, não havia nenhum estudo que comparasse estudos assim, sistemáticos, amplos, né, e com aplicação do protocolo científico adequadamente, que comparasse o uso de extrato de tireoide de porco dissecada com o T4 sozinho, e comparasse em um grupo grande de pessoas aproximadamente equivalente. Havia só opiniões de médicos sobre esse assunto que era contra o uso de extrato de tireoide de porco dissecada. Inclusive, eu postei num grupo, e aí teve um rapaz, que ele é livre docente na USP, na área de endocrinologia, e ele falou um monte de coisa errada, né? Quer dizer, ele falou que não pode usar extrato de tireoide de porco dissecada, porque o porco ele tem uma concentração de T3, se não me engano, é proporção de 12:1, e no humano, acho que é o contrário, de 4:1, e no humano é 12:1, 12 ou 13:1. Então a proporção é diferente. Só que se fosse realmente esse o problema, e de fato parece que tem essa característica, é simplesmente você mistura uma parte de extrato de tireoide de porco dissecada com uma parte de T4 para completar essa diferença. Sim. E aí você ajusta a proporção, né? Sei lá, como se vai diluir qualquer coisa na água, por exemplo, que seria equivalente. E ele usava isso como argumento para não usar o extrato de tireoide de porco dissecada, que na verdade as pessoas que receberam tratamento com o extrato de tireoide de porco se sentiam melhor, não apresentavam efeitos colaterais numa proporção maior, e não havia nenhuma desvantagem. Isso foi no estudo que foi aplicado depois em 2021, mas em 2019 não havia nenhum estudo desse tipo, né? Então eu tive que pesquisar um monte de coisa, tive que fazer... na verdade, tinha um estudo, agora teve em 2021, foi quando no Reino Unido eles começaram a fazer pesquisa sobre isso, comparando grupos. Só que em vez de usar extrato de tireoide de porco, eles usaram T4 e T3 sintético, né? Sim. Que são mais ou menos equivalentes. E nas proporções que eles queriam. Então, teria as duas soluções. Uma delas seria usar o sintético, né? E outra seria compensar a diferença do dividir ali, né? E colocar uma proporção tipo 4:1 de T4 e uma parte do extrato de tireoide de porco junto. Ou usar T4 e T3 nas proporções adequadas. E ela, no caso, ela começou tomando, era por ano 12,5, depois ela passou para 25, depois passou para 37,5, depois para 50, depois para 62,5, e não estava baixando, ela estava com TSH em 9,5, 9,7, e não baixava. Quando eu fui pesquisar, encontrei informações sobre o T3, sobre o T2, sobre o T1, sobre o T0, tem até T0, né? As pessoas nem falam sobre isso. Não, eu nunca ouvi falar mesmo. Pois é, eu comecei a encontrar várias informações, só que a maior parte dos estudos, ou os estudos não são adequados, eles têm vários erros, ou eles são adequados, mas a interpretação não é adequada. Sim. Isso é muito comum. Aí eu fiz
considerando a meia-vida do T4, a meia-vida do T3, a proporção que devia ter numa pessoa saudável, eu procurei ajustar, né, e acabei, eu meio que não sou da área médica, não conheço quase nada da área médica, mas acabei fazendo a prescrição. Ajuste, né? Aí ela levou depois numa médica amiga dela, ela falou que era difícil no Brasil aprovar o uso de T3, inclusive nem vendem T3, ela teve que comprar em farmácia de manipulação, porque não se vende T3 no Brasil, e ela começou a tomar, aí normalizou, né? Aí foi para mais ou menos 1,1, ficou no Dentro intervalo que deveria. parâmetro ali. Pois é. Então, quer dizer, tem o protocolo Coimbra, né, que parece que bastante conhecido. Eu não conhecia o protocolo Coimbra e também parece que não é a mesma coisa, ele tem mais cuidado. O protocolo Coimbra parece que inclui... ele inclui vitamina D3, acho que... Eu tomo, mas eu tomo só... Você falou, até lembrei, eu tomo Synthroid. Mas eu tô escutando, mas vitamina D3 eu só uso vitamina D, né? Assim, não sabia que tinham tantas particularidades. Eu não tenho certeza, não conheço quase nada da área de saúde. Só conheci esse caso específico porque eu tive que estudar para tentar resolver, porque não estavam resolvendo. Estava subindo indiscriminadamente a dose de T4, não estava surtindo efeito. O TSH continuava alto, ela foi aumentando, chegou a aumentar 5 vezes a dose de T4 sem que tivesse impacto na redução do TSH. Aí eu fui pesquisar e comecei a encontrar essas informações e acabei levando para esse caminho. E depois, inclusive foi não me recordo agora o nome, a pessoa que recomendou o protocolo Coimbra. O Amoedo também, ele está seguindo o protocolo Coimbra faz um tempo, só que ele toma dose de vitamina D, acho que são 70 mil unidades intensivas por dia. É acho que 1000 I por quilo, né? É uma quantidade que eu acho muito grande. Eu não sei se é perigoso isso, inclusive. Comentei com ele, falei com ele. Acelerar, né? Porque depois pode transformar num hipertiroidismo, né? No caso dele, não é ele citou o nome da doença que ele tem, que não é tiroidismo, não é relação da tiroide. Só que ele tem uma restrição de consumo de cálcio junto com esse consumo de overdose de D3, justamente para que não haja uma calcificação, né? Então, parece que o protocolo Coimbra ele tem alguns cuidados complementares, que no caso específico dela, que ela não toma overdose de D3, ela só toma o T3 e T4, né? E graças a Deus melhorou, resolveu. Mas os estudos, de modo geral, muitas vezes, e não só na área de saúde, mas em praticamente todas as áreas, né? Tem um estatístico, o Ronald Fisher, que talvez o maior estatístico de todos os tempos, que ele fumava cachimbo e ele tentava mostrar que o cachimbo não fazia mal. Talvez ele acreditasse que se ele mostrasse o cachimbo fazia mal, ele deixaria de fazer, né? Acho que no fundo talvez ele soubesse que fazia, mas por alguma razão. E todos os artigos que publicavam sobre tabagismo mostrando que aumentava a probabilidade de desenvolver câncer de pulmão, câncer de mama, a pele, afetava a pele, os dentes, etc. Ele publicava um outro artigo em seguida, mostrando os erros que tinha no artigo que apontava os problemas causados pelo tabagismo, né? E ele fez isso durante a vida inteira, durante uns 30 anos, né? E realmente as análises que ele fazia eram corretas. Quer dizer, as pessoas estavam defendendo uma tese que era correta, porque realmente o tabagismo é prejudicial à saúde, só que levou décadas para conseguirem mostrar isso de maneira sistemática, só depois que tinha mais de 500 artigos sobre o assunto. Aí teve uma pessoa que depois que o Fischer morreu, porque talvez ele não quisesse ser criticado pelo Fischer, ele esperou o Fischer morrer e publicou uma meta-análise com mais de 500 artigos sobre tabagismo, mostrando que realmente havia evidências muito claras de que ele, pelo menos, aumenta muito a probabilidade de câncer de pulmão. Ele não conseguiu sustentar a tese de que aumenta a probabilidade de outros tipos de câncer, mas ficou muito provável que aumenta também câncer de mama, mas o de pulmão ficou bem corroborado que de pulmão, assim, aumenta sensivelmente a probabilidade. Só que passaram décadas para não é provavelmente uma prova, é uma corroboração muito forte, algo que deveria ter sido amplamente aceito desde o início, né? Então, tem uma parte por causa da indústria tabagista que tenta fazer publicidade e tal, eles, em vez de reconhecerem... Nos anos mais recentes isso tem mudado, né? Mas nos anos 80 você vê aquelas propagandas do Hollywood, o sucesso, né? Que parecia pessoas praticando esporte, pessoas bonitas na praia e tal, e usando cigarro, né? Agora já você coloca lá uma foto de uma pessoa morrendo na embalagem. Sim, então, já dá esse alerta, né? Já os mudou. Problemas. Pois já mudou em relação a isso. Então, muita coisa. No caso, esse caso do cigarro é muito intuitivo que causa mal. As pessoas, mesmo que não houvesse muitos estudos, a gente já percebe o sabor, o cheiro, já dá para sentir que é desconfortável, né? Tem sintomas de toxicidade, de envenenamento. Com os estudos, havia várias evidências que aumentavam, né,
foram acumulando evidências de que aumentava a probabilidade de desenvolver várias doenças, de provocar aborto, de vários efeitos. E o Fischer, em vez de ele contribuir para mostrar que isso realmente era importante, ele tentava mostrar que os estudos estavam errados. Ele não mostrava que a tese era errada, a tese era correta. O cigarro realmente causa mal. Só que ele mostrava que havia erro nos estudos que estavam falando aquilo. Sim. Quer dizer, não invalidava a tese, mas só que para o público em geral tem um impacto, né? Então quer dizer que não faz mal. Não quer dizer que não faz mal, quer dizer só que aquele estudo foi mal planejado, foi mal interpretado, a análise estatística foi inadequada, a amostra, né, não foi bem desenhada, o desenho amostrado não foi adequado. Então isso teve, continua tendo, né, um problema muito grande, que é a inadequação dos diferentes estudos na área científica, na área... Talvez com exceção da matemática. A matemática, especialmente no Brasil, ela é bastante desenvolvida, a matemática. Outras áreas científicas são bastante atrasadas no Brasil, né? A ciência no Brasil é pouco explorada, né? Eles não fazem muitos investimentos, né? O problema, então, eles costumam jogar a culpa nos investimentos, mas o problema real da ciência no Brasil é que eles não fazem uma prospecção de talentos, né? Quando começou o CBPF, inclusive fica aqui na Rua Pamplona, o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, não sei se é na Pamplona, talvez fique na própria Rodoc Lobo, talvez, eu não tenho certeza. Acho que é na Pamplona, o CBPF. Foi fundado em 1949. Né? E junto, mais ou menos na mesma época, foi fundado o INPA. O INPA era de matemática e o CBPF de física. Sim. Isso, em parte, eles foram motivados pelo Cesar Lattes, que havia sido indicado ao Prêmio Nobel 7 vezes de física, e construíram, o Mário Schemberg, ele era ligado ao PCdoB. E havia muitas maracutaias que eles faziam para tirar dinheiro do governo, alegando que precisavam para investir em ciência. E investiram uma parte realmente em ciência, mas só que eles perderam com corrida de cavalo, eles gastaram com turismo, né? Então houve um desvio de verba nesse período. Eu não acho que o Mário Schemberg, o José Leite Lopes, que eles fossem mal intencionados. Mas, né, assim, os resultados concretos do que aconteceu, inclusive tem jornais da época, de 1947, 1949... 1955, né, que mostram quando o Cesar Lattes estava em Chacautaia fazendo pesquisa para tentar detectar o Meson Pi. Alguns artigos que ele devia ter publicado, simplesmente ele não publicou. Teve uma reunião que estavam presidente da Sociedade Brasileira de Física, estava a Sociedade Brasileira do Progresso da Ciência, não sei se já estava naquela época, o presidente do CNPq, já estava pelo CNPq, várias pessoas ligadas à ciência estavam numa reunião. O Cesar Lattes havia sido convidado para ele apresentar os resultados das pesquisas que ele estava fazendo em Chacautaia, que ele estava recebendo milhões do governo. Quando eles fundaram o CBPF, foi 45 milhões, se eu não me engano, foi aplicado no CBPF. Não é um valor muito grande, mas também não é desprezível, né? Isso foi em cruzeiros na época, não sei quanto é que daria hoje em reais, mas não era desprezível, era um valor bastante substancial. Eles receberam, por exemplo, uma doação da instituição Rockefeller, que foi mais ou menos, acho que 18 milhões do acelerador de partículas que a instituição Rockefeller ofereceu de colaboração, né, para o CBPF. E, em vez deles fazerem as pesquisas, o Cesar Lattes simplesmente... o Cesar Lattes não compareceu a essa reunião, não justificou, mandou uma pessoa que não falava fluentemente português, né, que veio no lugar dele. A pessoa falou que eles estavam lá fazendo pesquisa, escrevendo uns artigos. Perguntaram sobre que esses artigos? Nós não temos ainda um título. Como é que estão escrevendo um artigo que estava 3 anos? 3 anos. Título. Quem são os autores? Não estão definidos quem são os autores. Como é que você está escrevendo um artigo faz 3 anos, né, recebendo verba, e não tem resultado nenhum, não gera nenhum resultado, nem gera resultado concreto de descoberta, nem sequer um artigo para divulgar que estão fazendo as pesquisas. Sim. E teve um tesoureiro do CBPF que perdeu com corrida de cavalo. Quer dizer, como é que coloca uma pessoa dessa para ser tesoureiro de uma instituição que supostamente seria uma instituição de pesquisa? Virou uma bagunça, sem dúvidas. Agora, Indemburgo, eu queria falar com você agora, entrar numa questão dos segredos do universo e nos segredos da vida que o pessoal gosta muito aqui. E eu olhei no seu canal, você tinha feito um vídeo sobre humanos híbridos no futuro. Você acredita que pro futuro a gente pode ter aí seres humanos, metade máquina e metade seres humanos? Nós já temos muitos humanos que têm próteses mecânicas, coração, né, artificial, pulmão parece que é mais difícil, mas tem também, né, o Adib Jatene, que foi, acho que, pioneiro no Brasil de transplante de coração, e o filho dele parece que faz de pulmão, né? Mas parece que o pulmão é muito mais difícil, porque depende também do tamanho do tórax, parece que influencia, dificulta. A tendência, eu acho que cada vez mais, de que haja substituições de partes orgânicas por partes mecânicas, eletrônicas, né, por próteses,
talvez não necessariamente eletrônicas e mecânicas, mas por algum tipo de prótese que tem uma durabilidade maior, ou que tenha, ou por necessidade pela ausência, por amputação, ou mesmo por aprimoramento. Eu acho que vai chegar um ponto, inclusive já desde os anos 70, dos anos 80, já se tem expectativa de que alguns atletas de alta performance, isso eu acho que é exagero, mas eles acham que alguns atletas de alta performance, de atletismo, de diferentes áreas, que eles podem solicitar amputação, e eu não sei se vai ter problemas éticos, né? Que podem solicitar amputação para ganhar performance. Nossa. Tem aquele filme do homem de $6 milhões, né? O Cyborg. Eu nunca assisti. É um lutador, não é? Ele era um agente, alguma coisa, não me recordo os detalhes, mas ele teve uma amputação de membros, ele sofreu um acidente aéreo, acho que era um piloto. Ele sofreu um acidente aéreo e perdeu um braço, perdeu as pernas e tal. Só que naquele caso houve uma necessidade, né? Sim. Embora seja ficção, mas... só que a pessoa... algumas pessoas, alguns médicos acham que vai chegar um ponto que as pessoas deliberadamente vão solicitar amputação para ganhar performance. Eu não gostaria de, mesmo que fosse para ganhar 10 vezes a performance, eu não gostaria de remover nenhuma das minhas partes naturais, né? E a Angelina Jolie, ela fez a amputação das mamas, uma mastectomia, né? Por prevenção de câncer de mama, porque ela fez um teste genético, que ela tinha 92% de probabilidade de desenvolver câncer de mama, e ela solicitou essa mastectomia. Se eu estivesse no lugar dela, eu preferiria aguardar até que houvesse uma evidência de que realmente se manifestou o problema, e não só com base numa probabilidade, embora seja uma probabilidade alta, né? Mas eu preferiria aguardar. Mas ela preferiu se antecipar e fez a remoção das mamas. Mas aí também é uma questão de necessidade. Mas de qualquer forma, assim, eu acho que há muitas partes do corpo que já foram substituídas, né? Mas acho que a parte mais que representa melhor o ser humano é justamente o cérebro, porque onde está a sede do pensamento, né, do sentimento, fica no cérebro. Já tem casos que se fala, tem um italiano que desde 2017, 2018, ele falava... Aí tem a questão de nomenclatura, seria um transplante de corpo ou um transplante de cabeça? Porque onde está a identidade da pessoa? A identidade da pessoa está na cabeça ou a identidade está no resto do corpo? E a interpretação que se tem atualmente é de que provavelmente a identidade está na cabeça. Então, se você não é a cabeça que é transplantada, e sim o restante do corpo que é substituído. Ele supostamente fez pesquisa com macacos, mas não tem resultados concretos que eu saiba, mostrando, né, fotos e vídeos. Então tem que se desconfiar também do que é real e do que é ficção em relação a isso. Parece que na China eles têm menos controle de limitações éticas, parece que eles avançam em algumas coisas, mas eles não divulgam algumas coisas. Eu não tenho conhecimento muito dessa área, na área de biologia de um modo geral. Por exemplo, o meu interesse em imortalidade não é que eu desenvolva soluções para a imortalidade, e sim que eu desenvolva sistema de inteligência artificial, e esses sistemas vão resolver o problema. Eles vão ser abastecidos com treinamento de dados sobre saúde, e aí eles vão resolver o problema da imortalidade a partir dos inputs que vão receber. E a parte que eu faria seria principalmente, uma delas é o desenvolvimento da heurística do próprio sistema, e outra a filtragem dos dados, porque tem uma quantidade gigantesca de dados incorretos nesses repositórios, né, do archive.org, do ResearchGate, e praticamente todas as plataformas de artigos científicos tem uma quantidade muito grande de informações incorretas. Então, teria que primeiro fazer uma filtragem disso, teria que, depois de um certo ponto, automatizar o processo, porque não tem como uma pessoa corrigir todos esses artigos, e a partir daí abastecer o sistema de IA com os artigos revisados, né? E teria outros detalhes que teriam que ser feitos. Então, eu não pretendo, e não acho que eu poderia fazer, nem humano faria a resolução do problema da imortalidade diretamente. Não seriam biólogos e bioquímicos e biomédicos que resolveriam o problema. Seriam cientistas da computação que criariam uma IA, e essa IA resolveria o problema. E teria que ter subsídios também para a parte empírica, né? Porque a IA ela vai resolver a parte intelectual, ela vai interpretar os textos, mas ela vai descrever experimentos físicos que vão ser conduzidos para que se possa, inclusive tem que ter o feedback desses experimentos para avançar. Para comprovar, né, e poder avançar. Exatamente, para testar o que funciona, o que não funciona, porque a IA vai cometer vários erros nessas tentativas também. Então tem que testar o que funciona e ir filtrando, e a partir daí, né? Você acredita que futuramente o ser humano vai chegar na questão da imortalidade? Ele vai... Porque a gente sabe que vários bilionários hoje estão investindo muito dinheiro na questão de poder viver mais, né? De aumentar a sua idade, digamos assim. Poder viver mais. A gente vê algumas matérias falando de alguns estudos. Mas a imortalidade em si, você acredita que um dia vai ser descoberto? Vou dividir em duas partes. Vou falar desses multibilionários e vou falar a parte do significado de imortalidade, né? Sim. Tem uma expressão também que é amortalidade,
que seria só você não morrer naturalmente, mas se cair uma bomba nuclear em cima de você, você não morre de velhice, né? Não morre, não teria uma morte natural ao longo da vida por desgaste do corpo. Sim. Seria amortal. E o imortal seria realmente invulnerável, né? Indestrutível. Aí seria bastante diferente. Eu acho que é possível alcançar, inclusive, a imortalidade mesmo, desde que haja backups seria o equivalente. E aí é uma questão delicada, porque vai entrar em campos religiosos, né? Em questões que são bastante delicadas, porque se você começa a divulgar explicitamente informações sem que elas sejam apresentadas com detalhes suficientes para que as pessoas ligadas às religiões compreendam que aquilo não viola nada, não é desrespeito, não é querendo ser Deus. Aquele cara quer ser Deus. Não quer ser Deus. Ao longo da história, na antiguidade, na pré-história, as pessoas viviam 17 anos. A expectativa de vida na pré-história é 17 anos. Um gorila fora de cativeiro, um gorila na natureza, ele vive mais ou menos uns 20 anos. Em cativeiro, um gorila vive mais ou menos 40 anos. Um gorila, um chimpanzé, vive mais ou menos 40 anos em cativeiro, justamente porque ele não está exposto a riscos, né? Ele é tratado, então... Conhece o mundo afora, né? Pois é. Assim, ele fica privado da liberdade, por outro lado, ele tem um tratamento diferenciado para manutenção da saúde, para preservação, etc. Alimentação mais saudável, né? Com relação às pessoas. Ao longo da história, houve muitos esforços com o objetivo de prolongar a vida e continuam sendo implementados e colocados em prática. Qual é o objetivo final? Assim, alcançar quanto? Tipo, 100 anos, 200 anos, 1000 anos? Não tem um objetivo definido. Aumentar quanto for possível, né? Na Idade Média, no Renascimento, os reis, eles viviam 70, 80 anos, mas os camponeses, né, o povo em geral, vivia de 25 a 30 anos. Então, nós temos um crescimento da pré-história para a Idade Média, tem um avanço. Da Idade Média até o final do século XIX, século XX, viviam uns 40, 45 anos. E do século XX houve um avanço muito rápido com a penicilina, com algumas tecnologias de transplantes, de medicamentos, etc. Então aumentou de 45, agora está em torno de 85 anos nos países mais industrializados, mais desenvolvidos. Também tem diferença do homem para a mulher, né? A mulher vive um pouco mais do que o homem, mas em geral está em torno de 85 anos. Qual é o limite para isso? O que se observa é que tem uma redução na quantidade de água nas células, elas vão se desidratando. Um recém-nascido tem mais ou menos 70% de água nas células. Uma pessoa com 50 anos tem mais ou menos uns 60, 55, 60%. Uma pessoa com 70, 80 anos já tem uns 40, 45. Então vai diminuindo a quantidade de água nas células e é um processo praticamente irreversível pelo que se conhece até agora. Então, com base nessa redução, na curva de redução da quantidade de água ao longo da vida, se estima que entre 120 e 160 anos seria o limite de expectativa de vida se não houver intervenções que modifiquem isso, né? Então, tem a questão dos telômeros, né, que determinam, estão associados com a idade, e tem a perda de água, né, das células. Seriam dois fatores que teriam que ser resolvidos para que se pudesse prolongar a vida. E tem organismos, né, inclusive o projeto que a gente o livro próximo que eu vou publicar, não sei se vai ser o próximo, mas um dos próximos, é o projeto Turritopsis, que é um organismo vivo que ele é imortal, né? Quer dizer, já existem organismos que são imortais. O Turritopsis, ele cresce, é tipo uma alga, não é uma alga, é uma medusa, né? Tipo uma água marinha, né? Uma medusa, ela se desenvolve, depois ela volta para o seu estágio embrionário, depois ela se desenvolve de novo. Então, ela, na verdade, não é imortal, ela é amortal, né? Se você esmaga ela morre. Ela não retorna à vida. Mas se você deixa para viver, não sofre uma agressão muito traumática que destrua, né, aquele organismo, ela vai sobreviver por tempo praticamente ilimitado. Não se conhece, pelo menos, casos de Turritopsis que tenham morrido. Então, ela vive indefinidamente. E no caso dos humanos, a expectativa é de que, provavelmente, nós encontraremos maneiras, tanto com relação aos telômeros, quanto com relação à desidratação, e também para todas as doenças, porque, pelo menos, as principais doenças que têm efeitos letais, né? O câncer, diabetes, AIDS já está mais ou menos controlada, praticamente todas as doenças cardíacas, né? Todas as que possam conduzir à morte, que sejam resolvidos como parte do processo. Então, uma das partes da resposta. A outra parte é com relação a esses multibilionários. Tem duas vertentes principais nessa área de mortalidade. Tem grupos que procuram vender o produto independentemente de funcionar ou não, e tem os grupos que querem consumir o produto para eles próprios, que são esses multibilionários.
A criogenia, por exemplo, que foi popular e continua sendo popular, quando você faz o processo de criogenização, as células do corpo se rompem, as membranas celulares se rompem. E eles vendem a ilusão de que no futuro vão descobrir uma maneira de reconstruir essas membranas e ressuscitar a pessoa. Só explicando um pouco melhor. É o processo de que vários bilionários estão congelando seus corpos, né? É isso? Parece que alguns já tentaram, já estão congelados, mas só que eles estão acreditando na promessa de que no futuro, provavelmente, vão conseguir descongelar esses corpos. Só que no processo de congelamento, como é muito rápido, que é colocar nitrogênio líquido, que é 166 graus abaixo de 0 Celsius, né? Então, eles acreditam que vai ser possível ressuscitar. Só que uma das grandes dificuldades é justamente que as membranas celulares se rompem e o citoplasma vaza. Então você não tem mais uma estrutura, esparramou, vira uma bagunça. Todas as organelas ficam esparramadas. Uhum. Não vão ficar esparramadas porque elas vão ser congeladas, mas quando você descongelar, Aí esparra. elas vão se esparramar. Eles acham que com nanorobôs, você vai conseguir com nanorobôs reconstruir lá e tal. Só que tem outros problemas. Primeiro, a hipótese de que seria possível construir nanorobôs é muito discutível, porque você precisa de um abastecimento de energia desse nanorobô. Quanto tempo vai durar a energia para ele entrar dentro do organismo e lá e tal, fazer quanto tempo ele vai permanecer lá dentro? A fonte de energia vai ser suficiente. Então tem muitos pontos aí que não são... Porque tem limitações físicas, né? Por exemplo, se você tem limitações hipotéticas, é uma coisa. Se você tem limitações... A tecnologia atual é uma coisa. Agora, limitações físicas, você não tem como transpor. Por exemplo, viajar mais rápido do que a luz, né? Teria que reformular toda a física. Se houver realmente alguma forma de superar a velocidade da luz no vácuo, teria que reconstruir toda a física. A física que nós temos não permite que se ultrapasse a velocidade da luz, e todas as evidências que nós temos, né, os experimentos de Michelson e Morley, de Fizeau, de Foucault, não se ultrapassa a velocidade da luz. É possível que táquions, desde o início, viajem a velocidade maior que a da luz, mas eles não há ultrapassagem, né? Você pode... Se existirem táquions, eles viajam desde sempre mais rápido que a luz, no vácuo, né? Não me recordo o termo que é usado para lênion, não é lênions, tem dos objetos que viajam a velocidade menor que a da luz. Então, eles vão sempre permanecer menor e não conseguem ultrapassar. E não pode alcançar também a velocidade da luz. No caso dessas limitações das células de perder água, não é uma limitação física, é uma limitação biológica. Agora, o tamanho, por exemplo, chips de computador. Nós já estamos próximos de um limite físico que está em escala atômica já, não dá para reduzir mais os chips. Teria que ter uma revolução tecnológica por outro caminho para tentar continuar produzindo avanços nesse campo, né? Com relação à parte que eu estava falando, com relação a esses empresários multibilionários que estão investindo, que tem as duas vertentes que buscam a imortalidade. Aqueles que querem vender o produto independentemente de funcionar e aqueles que querem consumir para si próprios. Esses que querem vender não tem muito o que analisar, porque é óbvio que eles não estão preocupados se vai funcionar ou não. E esses que querem para consumo próprio, embora eles tenham a intenção de que realmente funcione, eles não sabem fazer a prospecção de maneira adequada, né? Então, isso não só esses empresários, mas bancos, várias empresas de tecnologia, como é que eles fazem essa prospecção? Como é que eles contratam essas pessoas que vão resolver esses problemas? Eles procuram engenheiros do MIT, do Caltech, né, de grandes instituições que supostamente, de fato, são pessoas altamente qualificadas, só que eles estão tratando um problema que é muito peculiar como se fosse um problema genérico. Então, se eles querem que resolva, sei lá, o Musk, por exemplo, o foguete reutilizável, ele consegue resolver porque é um problema, em alguns aspectos, trivial, embora seja um problema muito desafiador, mas é trivial, existe tecnologia para resolver isso. Agora, vamos supor que ele quisesse contratar uma pessoa antes do Wiles, né? O Wiles demonstrou a conjectura de Shimura-Tanayama-Weil, no qual o teorema de Fermat é um caso particular, né? O teorema de Fermat está contido, né? O teorema de Shimura-Tanayama-Weil, ele é mais abrangente do que o teorema de Fermat, ele está contido nessa conjectura. E o Wiles, em 1993, ele apresentou uma demonstração, que a primeira que ele deu não era correta, mas era quase, né? E é um tipo de problema que não é você contrata 1.000 ou 10.000 ou 100.000 pessoas para resolver aquilo. A única pessoa no mundo que resolveria aquilo era o Wiles, né? O Andrew Wiles. A conjectura de Poincaré, por exemplo, né, que seria o teorema de geometrização de Thurston, o Perelman resolveu da conjectura de Poincaré. E o Wiles, o último teorema de Fermat. Se contratasse o Perelman para resolver o último teorema de Fermat, ele não conseguiria resolver.
Porque todo o histórico de vida dele, a aptidão natural dele, o talento dele está voltado para aquele problema específico. É um problema muito especializado que ele dedicou 30, 40 anos para resolver aquilo. E o outro para resolver outro. Então, ele tinha... É como se você pegasse o Pelé e colocasse para disputar natação, né? Ele não vai ser um campeão de natação. Ele pode ser um bom nadador, ele é um atleta abrangente, com várias habilidades, mas ele vai sair muito melhor no futebol, que é a aptidão específica dele, do que você colocar o Pelé para nadar ou para jogar tênis. Sim. E a mesma coisa, você pega o Boris Becker e coloca para jogar futebol. Uhum. Então, eles estão prospectando de maneira inadequada. Eles estão procurando pessoas altamente capacitadas, mas sem aptidão específica para resolver aquele problema que é muito especializado. Então, a probabilidade de eles resolverem da maneira como eles estão fazendo é quase zero, né? Entendi. É muito baixa. Entendi. Essa questão que a gente fala muito de viajar no tempo. Porque as pessoas comentam muito disso, né? Será que vai ser possível um dia viajar no tempo? Você acha que isso pode acontecer? Isso tem vários pontos a considerar para começar o significado do que é o tempo, né? Quando perguntaram para o Santo Agostinho o que era o tempo, ele falava: se você me perguntar se eu sei o que é o tempo, eu sei o que é. Se você me pedir para explicar, eu não sei mais o que é, né? O que é exatamente o tempo, qual o significado de tempo. Eu interpreto o tempo como uma sucessão de mudanças no espaço, né? Você tem mudanças não só no espaço, mas transientes de um modo geral. Você pode ter mudanças que não sejam propriamente no espaço, você pode ter um objeto que muda de cor, ele não está se deslocando no espaço, mas ele está mudando de cor, né? Então, uma sucessão de variações, você identifica um fluxo de tempo. Tem a opinião do Hawking sobre isso, inclusive ele constatou que depois ele estava equivocado em relação a isso. O Hawking achava que o fluxo do tempo ele está associado a um aumento na entropia do universo, né? A entropia seria a desorganização. O universo está progressivamente aumentando a desorganização. Não se aplica muito, especialmente no mundo orgânico, num planeta que seja habitado como o nosso. Você tem vários organismos que, na verdade, eles aumentam o grau de organização, né? Você tem as civilizações, elas estão cada vez mais organizadas, mais estruturadas, mais desenvolvidas. Se você pega, sei lá, 10 mil anos, né, quando não começaram a desenvolver agricultura, você tinha uma situação muito menos organizada, menos estruturada do que nós temos hoje, com civilizações tecnológicas com áreas urbanas extensas, que tem tudo mais bem organizado do que era na pré-história. Isso no caso do nosso planeta. Mas se você pega no universo de um modo abrangente, o tempo faz com que... Não é o tempo que faz com que, mas à medida em que o tempo evolui no fluxo direto, você tem um aumento na entropia. O universo vai ficando cada vez mais desorganizado, vai aumentando a desorganização. Eles usam como exemplo, se você tem, por exemplo, uma xícara e você solta a xícara, ela cai no chão, ela aumenta a entropia. Ela estava mais organizada e os componentes da xícara eles se esparramaram, se transformaram numa situação mais desorganizada e irreversível. Você consegue aumentar a entropia muito facilmente. Quando você solta a xícara, ela se esparrama e naturalmente ela quebra. Só que para você reconstruir é muito mais difícil, né? Mesma coisa, por exemplo, se você tem até um exemplo melhor, eu acho que seria se você tem uma caixa que você tem um gás dentro. Se você abre essa caixa, ele vai se esparramar. Só que para você recolher de volta é muito mais complicado, porque ele se misturou já com gás em volta, então aumentou a entropia, né? O fluxo do tempo, na opinião do Hawking, estava associado com a entropia. Ele achava que se você conseguisse reduzir a entropia do universo, que você faria o tempo voltar. E depois dele analisar algumas equações, ele chegou à conclusão de que provavelmente não seria possível, né? Que mesmo que você poderia aumentar ou diminuir a entropia, mas o tempo continuaria avançando, a seta do tempo continua na mesma direção. Não quer dizer necessariamente que ele tenha razão, porque ele não está tratando da própria realidade, ele está tratando de um modelo matemático que tenta representar a realidade, e não da própria realidade. Ele não fez um estudo empírico para isso. Era um Gedanken Experiment, que é um experimento imaginário, né? Sim. Então, o Hawking não é a única pessoa que deu, na verdade, muitas pessoas já deram opiniões em relação a isso, né? A minha visão pessoal em relação ao fluxo do tempo é que seria possível você reorganizar. Vamos supor que o universo fosse, sei lá, você tem um tabuleiro de xadrez. Você tem um tabuleiro de xadrez e tem lá 5 peças em certas posições. E vamos supor que elas estando numa certa posição, você não considera o quanto ela está girada, ou inclinada, ou deslocada. Ela tem a casinha. Se ela está em qualquer lugar dentro daquela casinha, considera que ela está no mesmo lugar, então, sem considerar as variações dentro da casinha, né? Então você tem um universo ali discreto, com uma certa quantidade de possibilidades. E você tem aquela posição. Aí você avança, ele vai até uma posição diferente. Se você retroage até a mesma posição anterior, você teria voltado no tempo naquele universo específico com aquelas características. Você não conseguiria detectar uma diferença entre como ela era naquele momento X, né? Depois você avançou os lances, depois você recuou até o lance original. Um filme, né? Você tem um filme gravado. Você passa um filme até um certo ponto
e depois você volta até um ponto anterior. Nesse universo, nesse sistema, você consegue voltar o tempo nesse sentido, nesse contexto. Você volta até um quadro específico do filme e isso não quer dizer que você voltou de uma forma abrangente. Você voltou naquele... Se você considera... se você considera que aquele filme é o universo, você conseguiu fazer avançar e recuar até qualquer ponto que você queira. Mas fora daquele filme, você tem um outro universo, que é o nosso universo, que nós estamos... Aquele filme está contido no nosso universo, e nesse nosso universo o tempo não voltou. Então, o que seria voltar no tempo? Seria, na verdade, você recolocar todos os elementos do universo em uma posição anterior que elas ocupavam antes. Seria, teoricamente, possível, desde que nós tivéssemos controle sobre todos os elementos que constituem o universo. Nós poderíamos reconstruir uma posição anterior. Ou nós podemos localmente, né? Então, por exemplo, eu estou sentado aqui, eu me levanto, eu vou para lá, depois eu volto, eu estou na mesa, só que não fiz o tempo voltar no universo, eu fiz o tempo voltar, na verdade eu não fiz o tempo, em nenhuma situação eu fiz o tempo voltar, eu reconstruí uma situação anterior, né? Quer dizer, eu me levantei, caminhei e voltei para a posição que eu estava antes. Então não houve, na verdade, um retrocesso no tempo, mas houve uma repetição de um cenário local que foi reconstruído como ele era no momento anterior. Se todos os detalhes do universo inteiro fossem reconstruídos no momento anterior, nós teríamos uma situação indistinta. Nós não saberíamos se houve um recuo no tempo ou não. Nós não teríamos como saber se houve ou não. Então poderia acontecer, mas nós não teríamos... Agora, se você consegue tirar um elemento desse contexto, você remove uma pessoa do universo, ela fica fora do universo. E todo o universo retroage para uma posição anterior. E depois essa pessoa volta para o universo, se fosse possível fazer alguma coisa nesse sentido, você teria um efeito equivalente ao de voltar no tempo. Né? Só que nós não temos a menor ideia de como fazer algo parecido com isso. O que nós temos em filmes, em ficção, é a pessoa faz alguma bruxaria e volta para um período passado. Sim. Como que ela volta? Eles não explicam como seria possível isso. Né? Então, tentando explicar como seria possível, é se todos os componentes do universo voltassem, porque, além de tudo, você tem que considerar que a Terra está em movimento, o Sol está em movimento, a nossa galáxia está em movimento. Se você volta, você teria que todos esses objetos teriam que voltar para a mesma posição que estavam um certo momento atrás. Sim. Então, tem muitos elementos, uma quantidade gigantesca de componentes que teriam que voltar. Né? Então, eu acho que não é impossível que aconteça, mas tecnologicamente, eu acho que nunca a humanidade, ou talvez nenhuma civilização extraterrestre, conseguiria fazer com que o universo inteiro voltasse, e mais difícil ainda, que removesse uma pessoa fora do universo, voltasse tudo e depois essa pessoa fosse recolocada de volta num momento, numa localidade específica que ela pudesse chegar na Idade Média, sei lá, no Renascimento e conversar com o Leonardo da Vinci, sei lá, alguma coisa assim. Não acho que seria possível, né, esse tipo de situação na prática, mas em teoria eu não vejo impedimento, né? Coisas diferentes, né? Teoria e prática. Agora, Hindenburgo, a pergunta que acho que é a maior dúvida que todo ser humano tem é como surgiu a humanidade, né? Aí vem aquela velha pergunta: o que veio primeiro, o ovo ou a galinha? O ovo, havia vários répteis antes das aves que já botavam ovos, né? Mesmo antes dos répteis, já havia peixes, né, no processo de evolução, então o ovo surgiu muito antes da galinha. Se for considerar o ovo de galinha, aí se transforma numa questão semântica, porque para que seja um ovo de galinha, você precisa de uma galinha que botou o ovo, senão ele não é um ovo de galinha. Então, primeiro tem que ter surgido a galinha e depois o ovo de galinha, mas é um jogo de palavras, um jogo, né, etimológico, semântico e não uma questão física, né? Acho que basicamente é isso. E você acredita no fim do mundo, Hindenburgo? Em que sentido? De um apocalipse bíblico ou de um sentido... Se a gente pode, de alguma forma, que o mundo venha acabar, assim. Pode ser devido à natureza, o ser humano que tá, né, aos poucos destruindo a natureza, ou, enfim, de alguma outra forma. Se você acredita nessa teoria de que possa acontecer um fim do mundo. As estrelas, elas têm uma certa expectativa de vida, elas não vivem para sempre, né? O Sol, por exemplo, ele da classe G2V, ele vive mais ou menos uns 10 bilhões de anos. Ele já viveu até agora mais ou menos 4,54 bilhões de anos. A expectativa é de que ele dure mais uns 5 bilhões de anos, né? Então, quando ele esgotar o combustível nuclear, que é o hidrogênio, ele vai começar a se expandir, né? Ele vai formar uma gigante vermelha, vai ter mais ou menos umas 100 vezes o tamanho atual dele. Isso vai provocar um aquecimento na Terra, a temperatura vai para 3.000 Kelvin, 2.500 Kelvin, e
se nós continuarmos na Terra quando isso acontecer, vai ser necessário que a gente tenha mudado muita coisa, né, na estrutura. Provavelmente nós vamos ser de titânio, será de algum material, né? Não sei qual vai ser o material mais adequado. Os materiais que nós conhecemos hoje vão ser obsoletos nessa época. Ou nós vamos ter migrado para outro lugar no qual nós possamos continuar vivendo. Então, o planeta Terra, né, pelo que nós conhecemos sobre a evolução estelar, o planeta Terra ele vai ser incinerado, ele vai ser volatilizado mais ou menos daqui a 5 bilhões de anos. Antes disso, também é possível. Tem um asteroide que é o Apophis, né? Tem vários asteroides. Tem o Cristóvão Jacques, que é um brasileiro que faz pesquisa sobre asteroides rasantes, né? Que passam muito próximos à Terra. Inclusive, alguns passam mais próximos que a Lua. Esses asteroides, muitos deles podem colidir, alguns de fato colidem. As chuvas de meteoros que nós temos são praticamente objetos, né, que estão colidindo com a Terra. Tem mais ou menos 20 toneladas de meteoros que caem, meteoritos, né, que caem por ano, que caem na Terra. Isso do que é medido, né? Por exemplo, é provável que haja uma quantidade maior que não chega a ser medida, mas que cai no mínimo 20 toneladas, né? Registrado 20 toneladas de colisões com asteroides por dia. Só que são geralmente pequenos. Eles têm uma distribuição que quanto menor o asteroide, quanto menor o objeto, maior é a frequência com que eles estão presentes. Isso desde o cinturão de asteroides, né? O maior asteroide é Ceres, que tem mais ou menos 950 km de diâmetro, e tem os outros que são progressivamente menores. Então tem Pallas, Vesta, Juno, que tem mais ou menos 500 km de diâmetro, né? O Juno tem 250, mais ou menos. E quanto menores, mais numerosos eles são. São conhecidos atualmente mais de 1 milhão de asteroides no cinturão principal, que fica entre as órbitas de Marte e Júpiter, mais ou menos a 2,8 unidades astronômicas, né? E esses objetos, geralmente, eles ficam em órbitas razoavelmente estáveis, eles não são deslocados para passar próximo da Terra. Mas tem muitos outros que passam muito próximo. E alguns que chegam a colidir, como no caso do evento de Tunguska, em 1908, né, que houve uma colisão. Acredita-se que pode ter sido um fragmento do cometa de Encke, que colidiu em 1908. Ele não teria chegado a colidir, ele explodiu um pouco antes da colisão, derrubou várias árvores, né? Se você pesquisar na internet, você conhece o evento de Tunguska, tem várias árvores que foram derrubadas. Então, tem eventos relativamente recentes. Tem um também mais recente, que foi em 2000 e pouco, faz pouco tempo, que aconteceu também na região, acho que foi na Sibéria esse, e provavelmente muitos outros em outras épocas também aconteceram, só que não foram registrados nesse patamar. Quer dizer, não é suficiente para destruir o planeta, né? Mas causa um estrago bastante grande. E teve o evento de 65 milhões de anos, que foi o que contribuiu, não foi o evento principal, os dinossauros já estavam no processo de extinção antes disso acontecer, mas foi meio que uma gota d'água para transbordar e agravar realmente a situação. Mais de 70% das espécies, 60%, 70% das espécies que existiam naquela época, pelo que se tem de registros fósseis, acredita-se que mais ou menos essa foi a porcentagem de organismos que foram extintos. Quer dizer, não destruiu completamente a vida no planeta, mas reduziu dramaticamente, né, a variedade, né, tanto da fauna quanto da flora. Estima-se que naquela época tenha ficado mais de um ano uma nuvem de poeira cobrindo o planeta inteiro, né? Então, é assim, isso num período de 65 milhões de anos. À medida que você aumenta o período, você aumenta também a probabilidade de um objeto maior colidir, porque você tem uma quantidade grande de objetos pequenos, então é frequente a colisão com objetos pequenos. À medida que você aumenta o tempo transcorrido, você aumenta também a probabilidade de que algum dos objetos grandes, que são menos numerosos, mas que algum deles, em algum momento, pode colidir, né? Esse dos dinossauros, eles acham que teve mais ou menos, talvez, uns 2 quilômetros de diâmetro. Sendo que existem asteroides com até 950 quilômetros de diâmetro. Né? Então, é possível que algum muito maior, aquele estava meio que no limite, assim, se fosse tipo uns 10 quilômetros, e também depende também do ângulo de colisão, depende de vários fatores, da velocidade, né? Mas, em geral, uns 10 quilômetros já teria uma probabilidade bastante razoável de extinguir a vida no planeta. Então, ao longo da nossa história, não tem registros, além desse da extinção dos dinossauros, né, de outras colisões. Mas é possível, né, que aconteça. A probabilidade a curto prazo é muito baixa, assim, 100 anos, 200 anos a probabilidade é muito baixa. Algumas colisões a probabilidade é muito alta, né? Todos os dias caem meteoritos em todos os lugares, no Brasil inclusive. E com relação a alguma outra forma de extinção da humanidade, tem inclusive da própria humanidade se auto-extinguir, né? Na época da Guerra Fria. Bombas e tudo. Pois é, na época da Guerra Fria teve um russo, que era o Petrov, se não me engano, depois sugiro que você pesquise, mas acho que é Petrov o nome dele,
que teve um alarme falso na União Soviética nos anos 80 ou 70, que eles estavam sendo atacados pelos Estados Unidos e que eles tinham que reagir porque eles estavam sendo atacados. E esse Petrov foi o que deu a ordem para eles não reagirem, né? Porque senão extinguia a humanidade. Mesmo Sim. que, tipo, se a gente morrer, menos mal do que morrer todo mundo. Sim. E depois ele acabou sendo punido, esse Petrov, né? Porque ele não seguiu as instruções que ele tinha para uma situação daquela, ele tinha que revidar o mais rápido possível. E ele se recusou. Então, quer dizer, nós já escapamos de uma extinção recente, nos anos 70, 80, Via bomba nuclear, você diz. destruição nuclear, por os próprios humanos se destruírem. Será que Einstein se arrepende de ter ajudado a construir a bomba nuclear? Ele não ajudou, né? Ele desenvolveu, ele nem pensava, ele nem achava que era possível. Em 1900, a primeira teoria dele, os primeiros trabalhos, os 4 primeiros trabalhos dele foram publicados em 1905, né? Foi o que eles chamam de Anno Miriabilis, né? Que foram 4 grandes avanços importantes na física, promovidos pelas teorias do Einstein, que foram do efeito fotoelétrico, do movimento browniano, da teoria da relatividade especial, que eles chamavam de princípio da relatividade, né? E o Poincaré, o Lorentz, o Fitzgerald já haviam as bases da teoria da relatividade, já existiam antes do Einstein, né? O Einstein, o que ele fez foi axiomatizar a teoria. O Poincaré, ele deduziu a teoria e eles tinham algumas diferenças fundamentais, né, em relação o Poincaré, tanto o Poincaré quanto o Lorentz, eles achavam que o espaço era absoluto, que você tem um espaço absoluto, o tempo absoluto, e que quando você se move no espaço, você tem um... Eles estavam no éter, né, que era um conceito medieval, mas que eles ainda mantinham. O Maxwell, James Clerk Maxwell, ainda acreditava que havia éter. O que o Einstein fez foram uma das principais contribuições que ele fez em relação ao que já existia de teoria da relatividade, foi substituir o éter por nada, eliminar o éter e tratar os movimentos como todos relativos, como não havendo um referencial privilegiado. Tanto o Poincaré, quanto o Lorentz, quanto o Fitzgerald e outros, eles achavam que era necessário que houvesse um referencial privilegiado, que seria esse éter. Seria o movimento dos objetos através do éter, né? Em 1912, 13, mais ou menos, ele começou a desenvolver a teoria da relatividade geral, que na teoria da relatividade geral não tem relação, a bomba atômica está mais ligada com a conversão de massa em energia, que já havia na época do Planck, né? Que seria o E igual a mc ao quadrado. Estou falando da relatividade, que na verdade é outro assunto. Vamos focar na parte da bomba atômica. A conversão de massa em energia, quando ele desenvolveu a teoria, ele estava principalmente pensando em algo abstrato. Ele não estava pensando que seria possível usar no mundo físico para nenhuma aplicação. Ele estava só pensando em explicar alguns fenômenos que eram observados na época de quantização, né, a mecânica quântica, em grande parte, ela se deve a essa visão de que a luz são pacotes de luz, né, que se deslocam e não tem um fluxo contínuo de luz, são vários, seriam partículas de luz, os fótons, né? E ele só pensava realmente em dar uma explicação diferente e mais consistente com os experimentos que explicasse o que é a luz. O objetivo dele era mais ou menos esse. Quando começaram com o projeto Manhattan, inclusive teve uma conversa do Einstein, eu não me recordo o nome do amigo dele, que o Einstein fez uma declaração para a imprensa que ele achava que não era possível. Eles falaram se não seria possível usar para fazer uma bomba. Ele falou que achava que não era possível, porque a energia necessária para dividir o átomo era muito maior do que a energia gerada por essa divisão do átomo. Então, não seria possível, mas não seria nem cientificamente viável, nem economicamente viável, porque você gastaria muito mais energia para produzir aquilo do que a energia que seria gerada. E aí, um amigo dele, um colega dele, propôs uma solução com uma reação em cadeia. Então, você não tem que dividir todos os átomos, você tem que dividir um átomo, ele vai gerar nêutrons, esses nêutrons vão colidir com outros núcleos de urânio, né, enriquecido, ou de plutônio, e esses outros átomos vão gerar outros nêutrons que vão se multiplicando em cadeia. Então, você precisa de muita energia no primeiro processo, na primeira geração. Depois que você gerou o primeiro, eles vão crescer em PG, né, uma quantidade muito grande. Você vai 2, 4, 8, 16, 32. Quando você está na 20ª geração, você tem 1.046.000, né? 1.048.576, né? Então, você vai crescer muito rapidamente esse processo. E aí que começaram a considerar a possibilidade de desenvolver bomba atômica. Depois levaram para a parte da bomba nuclear, né?
Na época do César Latta, eles falavam, inclusive, em bomba mesônica, que nunca foi desenvolvida, mas eles usavam mais para fins comerciais. Eles queriam conseguir verbas dos governos, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos e em outros países. Então, eles começaram com essa conversa de bomba mesônica, mas nunca chegou a ser produzida. A bomba nuclear é muito mais destrutiva, muito mais potente que a bomba atômica. As que foram usadas em Hiroshima e Nagasaki, elas tinham, se não me engano, 15 megatons e 10 megatons. Acho que 10 e 15, na verdade, eram a Little Man e Fat Man, né, as duas bombas que foram usadas. E as nucleares, elas chegam a ser 1000 vezes mais destrutivas do que essas aí. O Sagan, no seriado Cosmos, ele chega a comentar, né, que em uma tarde seria possível destruir toda a vida no planeta numa guerra nuclear. Em questão de horas, assim, seria possível. Isso naquela época, porque tanto os Estados Unidos como a União Soviética tinham, acho que eram 15 mil e 22 mil ogivas nucleares. Depois eles fizeram vários acordos de desarmamento na época do Gorbachev, né? E reduziram, especialmente os Estados Unidos. A União Soviética parece que continua, agora a Rússia, né? Continua tendo uma quantidade grande, mas parece que outros países... Acho que a Rússia que mais tem armamento nuclear atualmente, acho que é a Rússia. Mas naquela época os Estados Unidos tinham um pouco mais do que a Rússia. Mesmo com esses acordos de desarmamento, ainda tem uma quantidade muito grande, que seria facilmente suficiente para destruir a vida no planeta muito rapidamente, em questão de horas. E tem um ponto complicado, que é esses desarmamentos são negativos em alguns aspectos, porque se você tem, por exemplo, um asteroide que vai colidir com a Terra, e você prevê, você faz o cálculo das órbitas, você vê que em 10 anos, em 8 anos ele vai colidir, as armas nucleares são o melhor recurso que nós temos para tentar evitar esse tipo de colisão. Então, destruir as armas na verdade, dar um tiro no pé em alguns aspectos. Você tem que administrar com responsabilidade, com eficiência, e não eliminar as armas. Não usar como armas, e sim como meio de defesa, numa situação de uma possível colisão com o asteroide. E é muito perigoso, porque depende de quem está no poder, né? E tem muitas pessoas que estão... aquele Bush, por exemplo, acho que ele toma muitas decisões inadequadas. Agora, tem o rapaz da Coreia do Norte, que, né, tem muitas... Podem fazer um uso ruim. Agora, até entrando nessa questão de defesa, citando a questão de vida em outros planetas, você acredita que exista vida em outros planetas? Isso já foi, de certa forma, comprovado? Como é que estão esses estudos? A probabilidade de existir vida em geral em outro planeta é muito grande, né? Inclusive, em breve, em poucas décadas, nós vamos ter vida em Marte dos próprios humanos que vão para Marte, né? Agora, a vida de alienígenas que tenham espontaneamente surgido em outros planetas, aí tem vários pontos a considerar. Um deles, tem um estudo que foi realizado em 2017, se eu não me engano, que uma pessoa fez uma regressão linear da complexidade do DNA dos organismos em função do tempo. Então, ele pegou os organismos atuais, ele pegou, na verdade, um grupo específico de eucariontes, era um grupo específico, não era um de organismos em geral, era um grupo específico, eu não me recordo dos detalhes, mas ele constatou que se ele fizesse uma regressão linear da evolução do tamanho do DNA desses organismos em função do tempo, desde 600 milhões de anos, na época da explosão cambriana, até agora, que essa reta ela ia cruzar o eixo do ponto zero antes de ter surgido a Terra. A Terra surgiu há mais ou menos 4,54 bilhões de anos, e o ponto de cruzamento dessa reta seria mais ou menos 9 bilhões de anos atrás. Então, é possível, inclusive, que a nossa vida da Terra tenha surgido em outro lugar e, depois de 4 bilhões de anos, foi transportada por colisões de diversos objetos e acabou chegando à Terra, né? Depois de mais ou menos que a Terra já estava resfriada, etc. E aí começou a evoluir a partir desse ponto. E talvez nem seja um evento específico, pode ser vários eventos, várias colisões. Os cometas, por exemplo, eles têm várias moléculas orgânicas complexas que não são propriamente RNA nem DNA, mas que são moléculas muito complexas. E que, em situações específicas, elas podem se recombinar e produzir moléculas cada vez mais complexas, que acabaria levando à formação de vida, né? Então, tem experimentos do Urey, dos anos 50, ele colocou gases, metano, hidrogênio, não me recordo quais foram exatamente os componentes, mas ele colocou vários componentes da atmosfera primitiva da Terra dentro de não era bem um recipiente, era uma abóbora, né, uma estrutura transparente, e começou a promover descargas elétricas lá dentro para ver o que acontecia. E ele constatou que havia um aumento da complexidade das moléculas que estavam lá. Então, inicialmente não havia moléculas orgânicas, havia gases, né, e outras substâncias, e depois de aplicar algumas descargas elétricas, surgiram algumas moléculas mais complexas, inclusive
parecidas, né, com RNA. Não houve muitos outros experimentos que eu saiba nesse sentido, mas, quer dizer, desde os anos 50 se sabe que é relativamente comum, num certo ambiente, com certas características, com gases comuns em várias partes do universo, e com efeitos comuns, como descargas elétricas, né, se pode formar, não chegam a ser formas primitivas de vida, mas chegam a ser blocos básicos que formam a vida. Então, é muito provável que em várias partes do universo tenha surgido, e o universo tem uma quantidade gigantesca, né, o número de estrelas na Via Láctea é estimado entre 100 e 400 bilhões de estrelas, sendo que no universo existe cerca de 1 trilhão de galáxias. Então, a quantidade total seria 100 bilhões de trilhões de estrelas no universo. Quase todas as estrelas têm sistemas planetários em volta. A maior parte das estrelas tem sistemas planetários. Muitos desses planetas, eles estão numa região que é chamada habitável, né? Que a temperatura é razoavelmente adequada para o surgimento da vida, muitos planetas, inclusive, que já foram detectados traços de nitrogênio, de oxigênio na atmosfera desses componentes planetas. Que são essenciais, né, para ter vida, tudo. Pois é, pelo menos para a forma que nós conhecemos de vida, eles são... Talvez até possam existir outras formas de vida que se reproduzam, que se mantenham com outras substâncias, né? Mas para a nossa forma de vida, pelo menos, todas as formas que nós conhecemos no nosso planeta, tem os extremófilos, né? Que eles podem viver, inclusive, sem atmosfera durante algum tempo, mas em condições normais, para os organismos mais complexos, né? Então, é muito provável que exista vida em vários lugares do universo e que algumas, inclusive, tenham evoluído para organismos complexos que pensem, que tenham música, que tenham ética, que tenham religião, que tenham muitas coisas semelhantes ao que nós temos aqui. Talvez eles não sejam semelhantes a nós em alguns aspectos, embora em muitos pontos, porque para que o organismo consiga caminhar mais ou menos em linha reta, ele precisa ter uma simetria bilateral, ele precisa ter estruturas que ele possa usar para se locomover, né? Então, talvez não sejam idênticos aos animais ou outros organismos que nós conhecemos, mas alguma similaridade eles devem ter. É muito difícil, por exemplo, imaginar organismos muito evoluídos, como naqueles filmes que você tem uma geleia, né, uma coisa melequenta, e aquilo seja um organismo que pensa e complexo. Aquilo é muito improvável. Mas, quer dizer, é provável que existam, né, mas não que pensem, que desenvolvam uma tecnologia. Para desenvolver uma tecnologia, você precisa de estruturas como mãos, né? Então, é provável que existam também organismos desse tipo. Os daquele tipo podem e devem existir também até uma frequência maior, porque são mais simples, mas aqueles provavelmente não desenvolveriam tecnologias, né? Entendi. O que eu ia perguntar, a gente vai entrar aqui no assunto, eu vou falar de uma pessoa que eu quero saber, polêmica aqui também. Aliás, você que tá aí, criatura, a gente vai pedir o seu like, né, André? Porque Claro, é muito ajuda importante. muito o nosso canal. A gente tá aqui nessa entrevista muito completa, de muito conhecimento, e se você puder, se faz sentido o nosso canal, a gente vai pedir o seu like, que fortalece muito aqui no YouTube para passar para outras pessoas. Agora, uma pergunta que eu fiquei pensando bastante é sobre, ele já veio aqui, sobre o 38ão. Porque o 38ão ele se baseia bastante na Bíblia, né? Os pensamentos dele e tudo mais. Mas o que me deu curiosidade é como você conheceu o 38ão. E se você acredita nessa parte toda, porque ele tem bastante pensamento, assim, bíblico, né? Ele envolve bastante coisa ali, até com o Antigo Testamento. Qual a sua opinião sobre onde você conheceu a sua opinião sobre o 38ão? Bom, eu sou uma pessoa religiosa, mas eu tenho uma religião com muitas peculiaridades, né? Minha religião é uma religião que eu mesmo fundei. Então, eu já fui católico, já fui agnóstico, já fui ateu, e atualmente eu sou deísta, só que eu não concordo com muitas partes de várias doutrinas. Não tem nenhuma doutrina que represente de forma completa o meu pensamento e a minha crença. Então, eu acabei fundando a minha própria religião em 2000, né? E tenho até a Igreja do Bem, mas é uma igreja que só existia, ela tem inclusive até um CNPJ, mas ela não tem atividade, ela está parada, só existe realmente. Um dos motivos é porque eu queria me livrar do imposto de renda de algumas maneiras, né? E a igreja tem imunidade fiscal, só que tem várias complicações, e acabei não conseguindo usar, porque é perigoso você usar a igreja, porque se você não tem uma atividade constante da igreja, porque tinha dois objetivos, um deles era realmente filosófico e teológico, e o outro era tributário, né? O tributário eu nunca consegui usar, porque parece que o próprio Edir Macedo, embora ele tenha uma igreja ativa, ele acabou tendo problemas graves com tributação. Exato, isso que eu ia falar de complexidade, né? Pois é, não é muito simples essa parte da tributação. Então, a parte que acabou... Inclusive, tem uma doutrina, amiga, tem uma extensa. Inclusive, eu vou publicar um livro, que é a Igreja do Bem, que eu falo tanto da doutrina quanto de vários aspectos filosóficos e científicos,
A minha talvez seja a única igreja que ela tenta se basear na ciência, né? Toda religião, toda doutrina religiosa, ela tenta a origem do universo, a Você alma. acredita em Deus, em alguém, vamos dizer assim, uma força Sim. maior, mas também com uma base científica, digamos assim, né? Que use a ciência para explicar. Tem um vídeo no canal em que não se pode falar em prova científica, porque na ciência não existe prova, existe corroboração, né? Prova existe em lógica, matemática existe prova. Então não posso dizer que tem uma prova da existência de Deus, mas é uma corroboração muito robusta de que, inclusive, porque as pessoas muitas vezes criam um conflito entre evolucionismo e criacionismo como se fossem distintas e conflitantes, e antagonistas. Na verdade, não são. O criacionismo e o evolucionismo, na verdade, eles se harmonizam e são até necessários, né? São complementares para que se possa entender de uma forma racional. Porque se a pessoa renuncia à teoria da evolução, meio que ela está meio agindo fora da realidade. Inclusive, muitos dos papas recentes do século XX, praticamente todos os papas do século XX, ou eles se posicionaram explicitamente que eles concordam que o Big Bang, que a teoria da evolução do Darwin, que o movimento, a mobilidade da Terra são reais, né? Que a Bíblia tem que ser interpretada em conformidade com esses fatos científicos, e alguns deles não se manifestaram explicitamente sobre isso, mas aqueles que se manifestaram, nenhum deles se opôs a essa visão. Inclusive, a teoria do Big Bang foi criada por um padre, né? O Georges Lemaitre, o autor, o precursor, né? O primeiro a propor que o universo estava em expansão e que ele teve uma origem de uma explosão, foi o Georges Lemaitre, que é um sacerdote. Então, inclusive, muitos avanços da ciência ao longo da história são de padres, são de alguns cardeais, bispos, né? De diferentes castas religiosas, diferentes hierarquias do clero, são tanto da católica quanto da protestante, embora talvez mais da católica. E muitas pessoas acham que não. Os ganhadores do Nobel, por exemplo, 87% dos ganhadores de Nobel são ligados a alguma religião abraâmica, além dos que são ligados a outras religiões, porque as pessoas acham que cientista é ateu, né? Na verdade, a maior parte dos grandes cientistas não é ateu. Tem uma frase do Lavoisier que é interessante. O Lavoisier, ele falou que um pouco de ciência afasta o homem de Deus. Muita ciência aproxima, né? E é mais ou menos o que se observa na prática, porque você vê que se 87% dos ganhadores de Nobel são religiosos, não só são, mais de 80% são de religiões abraâmicas, né, que incluiria o cristianismo, tanto o catolicismo quanto o protestantismo, o judaísmo e o islamismo, né? Então, quer dizer, essas quatro já representam 87% dos ganhadores de Nobel. E pouquíssimos são ateus. Quer dizer, uma fração muito pequena dos grandes cientistas é constituída por ateus. É uma visão, na verdade... É uma curiosidade, né? É uma visão... acreditam o contrário mesmo. É uma visão distorcida da realidade. Eu vejo o próprio Sacani ele falando, né, que ele é ateu e tal, porque ele tem o direito de ser ateu, mas assim, né, não é porque os cientistas são ateus, nem porque a ciência leva ao ateísmo. A ciência não conduz ao ateísmo. Na verdade, a ciência, ao longo da história, ela foi muito beneficiada pela região de várias maneiras. Inclusive, tem muitas que falam que na Inquisição perseguiam cientistas, que queimavam. Na verdade, não teve nenhum cientista que foi queimado pela Inquisição. Teve um que foi condenado, que foi o Galileu. O Giordano Bruno ele não era cientista, ele era filósofo, né? Ele foi queimado e não foi por motivos científicos, foi por motivos, em parte, porque ele era espião, né? Ele vivia na Itália, ele tinha alguma ligação com a França e a Inglaterra, parece que até um espião duplo. O Galileu, inclusive, ele era amigo do Papa, os papas, tanto o Paulo III quanto o Urbano VIII, principalmente o Urbano VIII, ele caminhava com o Galileu e conversava com o Galileu sobre filosofia, né? Então, eles... havia e continua havendo, na verdade, nos últimos anos talvez menos, mas ao longo da história, a religião e a ciência caminharam juntas por muito tempo. Então é uma visão muito distorcida e que não é representativa do que acontece. Não há esse conflito entre ciência e religião e não há essa perseguição histórica de que a religião persegue a ciência, não existe isso também. Há alguns episódios isolados, né? Não tem como... porque você tem uma instituição que tem bilhões no Brasil... tem, acho que talvez 100 milhões da população, e no mundo, acho que talvez 3 bilhões de pessoas no mundo são católicas. É óbvio que alguns desses católicos vão ser pedófilos, vão ser, sabe, assassinos, você vai ter todo tipo de pessoa lá. Mas não quer dizer que isso seja representativo da religião como um todo. Não se pode generalizar a conduta inadequada de alguns, inclusive papas. Você pode ter alguns papas que podem ter condutas inadequadas, mas que eles não são representativos do que a religião diz como um todo. Com relação a... Tem um vídeo, inclusive... Tem um artigo meu de 2000 que chama Reflexões Ontológicas, que eu não posso dizer que é uma demonstração, mas é uma corroboração muito robusta de que Deus existe, né? Tem várias outras ao longo da história, tem do Santo Anselmo, tem do
Santo Agostinho, tem do Descartes, tem do Pascal, né? O Pascal não é propriamente uma demonstração, é uma aposta. Ele fala que é mais vantajoso você acreditar que Deus existe do que não acreditar. Porque se você acreditar e ele existir, você vai ganhar o paraíso. Se você não acreditar, você só tem a perder, porque você não ganha nada com isso, ele corre o risco de ser punido por não acreditar. É muito superficial essa vida. O Pascal ele já estava meio doente nessa época, ele tinha problema com um dente infeccionado, ele teve vários problemas, né? Mas, enfim, ele já não estava muito são, mentalmente não estava muito saudável quando ele já falou sobre isso. Mas é uma ideia interessante também, mas não é não suporta bem a tese. Tem as 5 vias do São Tomás de Aquino também sobre a existência de Deus, só que ele se baseia na física aristotélica, que já não tem validade, a física aristotélica desde a época de Newton. O Newton mostrou que o Aristóteles achava, essencialmente, as vidas de São Tomás de Aquino dizem que Deus deveria existir porque você tem objetos em movimento. E para que haja movimento, precisa de um primeiro motor. E esse primeiro motor seria justamente Deus, né? Senão não haveria movimento, tudo ficaria parado. Só que está errado, né? O Newton ele já mostrou no século XVII que se você tem qualquer objeto em movimento, retilíneo uniforme, ou em repouso, ele vai permanecer ou em movimento retilíneo uniforme ou em repouso. Então, além de haver uma falácia non sequitur, né, nesse argumento do São Tomás de Aquino, tem também a questão que ele era consistente com a física aristotélica, que era aceita na época como o paradigma vigente de como é a realidade, né? Mas, muito tempo depois, né, o São Tomás de Aquino, acho que é do século XII, XIII, não me recordo, o Newton é do século XVII, o Newton mostrou que a física aristotélica não é representativa do que nós temos no mundo físico. Então, a tese do São Tomás de Aquino não seria aplicável pelo que nós conhecemos de ciência hoje. A tentativa que eu fiz, e que acho que é bastante razoável, de mostrar que Deus existe, ela é consistente com a nossa ciência contemporânea. Então, eu acho que é uma evidência muito forte. Não se pode dizer que é uma prova, mas é uma corroboração consistente que harmoniza a teoria da evolução com o criacionismo, que harmoniza a teoria do Big Bang com o criacionismo. Então, acho que é bastante interessante em vários aspectos. E é bastante rigorosa. Não é... As outras que eu conheço tem problemas, né? Do São Tomás de Aquino, por exemplo, tem problemas. Do Pascal, do Descartes, todas as que eu conheço apresentam alguma falha. Por isso que eu tentei desenvolver minha própria explicação. Eu perguntei do 38, porque quando ele... Deixa eu falar... Isso aí, tá, porque ele é bem, assim, ele é bem religioso, né? Eu também sou. Só que eu vejo de maneira... Ele próprio, eu vejo quando a gente conversou, a gente almoçou faz acho que uns 2 meses, ele tem argumentos muito bons para sustentar as interpretações que ele faz da Bíblia. Então, ele faz interpretações próprias dele, algumas ele se baseia nas interpretações tradicionais, e outras ele tem interpretações que ele mesmo faz. Algumas eu concordo, outras não, mas mesmo aquelas que eu não concordo, eu acho que ele tem uma abordagem muito interessante, muito inteligente, que ele procura conciliar o que está nas escrituras, ou metaforicamente, ou literalmente, em qualquer dos casos, mas ele procura conciliar com a realidade. Ele não... Porque tem muitos fanáticos religiosos que eles têm um posicionamento muito irracional, né? Eles pegam lá uma coisa que está na Bíblia, eles não analisam aquilo de forma racional, eles acham que aquilo tem que ser daquele jeito. E pronto, né? E muitas vezes, quando você vai analisar com os fatos sencientes, você verifica que não dá, que não faz sentido, que vai entrar em conflito, então você tem que reinterpretar aquilo, né? O Renato, ele tem uma visão que eu acho que ele tem 2 coisas que eu acho muito importantes. Ele tem um posicionamento, ele é muito empenhado em fazer o que ele acredita, ele é uma pessoa muito idealista, né? Eu acho que é uma crença muito positiva dele, esse idealismo. E é também uma pessoa muito inteligente e muito culta. Ele tem uma cultura vastíssima, né? Uma inteligência muito desenvolvida. Ele deve ter um QI altíssimo também, né? Sim, ele inclusive foi convidado. Eu convidei ele para a Immortal Society, né? Ele é um dos membros da Immortal Society. E ele tem uma visão muito peculiar de muitas coisas. Às vezes ele fala alguma coisa, você tem uma impressão inicial de que cria um impacto, né? Porque assim, ninguém fala aquilo. Ou eles não falam sobre aquele assunto, é meio que um tabu, ou eles falam, mas com uma abordagem diferente. E aí ele apresenta a opinião, a pessoa, de onde ele tirou isso? Só que quando você começa a questionar, ele começa a apresentar mais justificativas, você vai percebendo que tem uma fundamentação muito interessante do ponto de vista dele, né? Então, é que ele tem aquele jeitão, né? Que é de falar, é bem direto, né? Uma maneira, né? Quando ele expõe a ideia, ele joga assim seco. Isso aqui é assim, né? Tipo, mas quando ele começa a justificar, você começa a ver que tem muito mais subsídios para defender aquela tese que parecia aberrante, mas na verdade tem outras que são mais complicadas. Tem umas que eu não concordo com ele, mesmo depois dele justificar, eu continuo concordando. Mas respeito por exemplo, qual que você não concorda com o 38?
Ele tem uma posição em relação ao feminismo que eu sou um pouco... Tem um vídeo que eu falo sobre o Titanic. Quando o Titanic começou a afundar, o protocolo era que mulheres e crianças saíssem primeiro. E vários homens não respeitaram isso, né? Começaram a arrancar quem estava na frente, pegaram o bote e tal. E eu coloquei que foi um desrespeito. Assim, naquela época, principalmente, as mulheres eram muito mais oprimidas do que hoje. Havia muito mais dificuldades do que elas têm hoje. Uma das poucas vantagens que elas tinham, justamente num caso de um acidente como esse, que elas tinham prioridade para escapar, né? E nem isso foi respeitado, então, quer dizer, um absurdo. Sim. E o Renato comentou lá, fez alguns comentários, né, que eu não concordo. A visão que eu tenho, eu não sou a favor... Aí tem vários pontos, né? Por exemplo, o Sérgio Cortella, ele tem uma opinião errada em relação a isso, né? Ele fala que o feminismo não é o oposto de machismo. Na verdade, o feminismo é o oposto de machismo, mas só que tem um erro semântico, etimológico, quando foi cunhado o termo feminismo. Porque, na verdade, os primeiros movimentos feministas que surgiram, eles não eram verdadeiramente feminismo, eles eram antimachismo, né? O antimachismo, o que é o feminismo? O que é o machismo? O machismo é um posicionamento de abuso, opressão, que o homem quer se colocar numa posição vantajosa em relação à mulher. O que é o feminismo? É um movimento que a mulher quer se colocar numa posição vantajosa, de opressão, de abuso, de levar vantagem em cima do homem. Então, quer dizer, o feminismo é o oposto, de fato, é o equivalente, né, do lado oposto. Agora, o movimento original que surgiu das mulheres no século XIX, no século XX, não era o feminismo, era o antimachismo. Eles chamaram de feminismo, mas é um termo mal escolhido, né? Porque, na verdade, eles eram eles não estavam lutando para privilégio das mulheres, e sim contra os abusos e opressão dos homens. Então, quando o Sérgio Cortella ele fala que o feminismo não é o oposto do machismo, na verdade é o oposto, só que o nome que eles deram era errado, né? E o machismo, ele tem alguns pontos que são fundamentados na religião, e aí começa a entrar nas complicações. Porque quando as primeiras religiões surgiram, as mulheres eram objetos, eram comercializadas, né? Então, um escravo na antiga Grécia, na antiga Roma, ele tinha mais... O escravo homem tinha mais vantagem que uma mulher. Ele era mais respeitado, mais valorizado que uma mulher. E ao longo da história isso permaneceu por muito tempo. Tem várias cientistas, né? A Cecília Payne, a Henrietta Leavitt, tem várias cientistas que fizeram descobertas científicas que foram creditadas a homens, mas elas que fizeram as descobertas. Quer dizer, é um absurdo, né? Sim, com certeza. E atualmente já está numa situação melhor em alguns aspectos, mas pior em outra, porque acabou insurgindo um movimento das feministas de fato, que elas não estão lutando por uma igualdade, sim por privilégio. E muitas delas, e às vezes, são rebeldes sem causa. Elas saem com o busto de fora. O que ela está reivindicando? Sem uma causa definida, né? Mas você considera o 38 machista, no caso, não? Pelas declarações dele? Eu não tenho uma opinião formada. Eu acho que ele não é um rótulo que vai definir o caráter. Ele é uma pessoa extremamente complexa e muito multifacetada. Ele tem muitas características, né? Não daria para classificar como... Eu acho que ele tem... Eu tenho algumas opiniões machistas, várias opiniões machistas. Eu fui criado num ambiente machista, meu pai era machista, minha própria mãe era machista, meus avós eram machistas. Eu sou um pouco machista, mas eu acho que eu procuro analisar de forma justa, independente, porque o machismo em si ele não é inteiramente ruim. Ele é... Alguns elementos do machismo são ruins, alguns elementos do feminismo e alguns do antimachismo são bons e alguns são ruins, né? Não dá para generalizar uma doutrina ampla, né? Não bem uma doutrina, mas um padrão de conduta, será um pensamento, um padrão de pensamento. Eu acho que ele tem alguns pensamentos machistas que são semelhantes aos meus, alguns que são diferentes dos meus, né? Eu acho que eu estou mais inclinado, eu sou mais, talvez, tolerante, talvez eu sou mais... eu acho que ele é mais ligado a uma interpretação literal da Bíblia, ou interpretações, mesmo que não sejam literais, que sejam metafóricas, mas que consideram muitos pontos que eu acho que não deveriam, que a Bíblia, mesmo que você faça uma interpretação metafórica de alguns pontos, eu acho que não são representativos do que deveria ser feito. Acho que algumas visões... a Bíblia tem muitas contradições, inclusive, né? Você tem trechos da Bíblia que falam que você não deve matar e outros que falam que você tem que lapidar, né? Tem que matar a pessoa apedrejada porque ela cometeu um certo delito, às vezes tem um delito relativamente leve. Então, a própria Bíblia tem muitos trechos da Bíblia que são contraditórios. Não dá para você tomar a Bíblia como uma referência unívoca, mesmo porque ela não é unívoca, ela tem várias, né? E você consegue, a partir desses elementos, você deriva quase qualquer coisa que você queira a partir da Bíblia. Então é um pouco perigoso, inclusive. E é interessante, os escolásticos, né, os apologéticos,
que defendem a Bíblia, muitos deles, eles se preocupavam justamente com essa questão de não deixar qualquer um interpretar a Bíblia. E aí tem muitas complicações também, porque os albigenses, os cátaros, quando surgiram os albigenses e os cátaros, eles surgiram justamente porque eles interpretaram, eles começaram a ler a Bíblia, eles próprios fazendo interpretações deles, em vez de seguir a interpretação que o próprio clero recomendava, que eles proibiam, né, que outras pessoas interpretassem. E não é porque eles proibiram porque eles eram maus, e alguns pontos talvez sim, mas não dá pra gente saber todos os pontos. Mas em alguns casos, porque havia uma razão para isso. Porque se você deixa que as pessoas interpretem do jeito que elas querem a Bíblia, podem surgir grupos como aqueles, os albigenses e os cátaros, que eles achavam que a humanidade tinha que ser extinta. Que eles próprios tinham que parar de comer, tinham que parar de ter filhos, tinham que matar as próprias crianças, para a humanidade ser extinta, porque a humanidade era ruim, e a humanidade tinha que morrer. Quer dizer, de onde eles tiraram isso? Da Bíblia. Eles interpretaram que havia passagens bíblicas que recomendavam isso. E, de fato, dependendo de como você interpreta, você tem margem muito ampla para interpretar muitas coisas. Né? E da mesma forma, com o 3.8, a gente também tem que saber interpretar alguns pontos que ele fala, porque às vezes as pessoas pegam um corte dele pra criar uma polêmica. E às vezes ele não teve a oportunidade de expor ou deixar clara a interpretação dele. Agora, em Edimburgo, nós temos um quadro aqui no nosso podcast que chama Ping Pong, onde a Carol te faz algumas perguntas e aí você vai definir numa palavra só, né, o nome. Por exemplo, vou falar Gustavo Lima ou Anitta? Ah, prefiro Gustavo Lima. Aí, Mercedes ou BMW? Eu prefiro a Mercedes. Eu não sei quem é Gustavo Lima. Ah, sim. Anitta não sei quem é, mas... Foi só um exemplo, mas ela vai te fazer algumas perguntas aqui. Tá bom. E esse quadro é patrocinado pelo nosso parceiro Investidor 10, né, Carol? Exatamente, pessoal. A gente, né, eu, André, a gente usa muito o Investidor 10 em todos os nossos canais para fazer, né, análise de ações, fundos imobiliários, com mais tranquilidade, ali, mais segurança, mais clareza, né? Então, você que está estudando, continue estudando. O Investidor 10 vem como, né, uma ferramenta muito positiva para quem quer saber também com mais facilidade os termos, enfim. Tá aqui embaixo o link para vocês irem lá, é gratuito. Você vai entrar gratuitamente, tá aqui o link, usa o link, né, André? Clica no Vai ajudar link, muito o nosso canal, e com também certeza. tem um QR Code do Investidor 10 passando para vocês e aproveitar para pedir o like. Viu, criatura? Você que tá aí já dá também o seu like. Bom, vamos lá, André? Quadro ping-pong. Opa, desculpa que saiu aqui sem querer. Elon Musk ou Zuckerberg? Eu acho que não posso... Só tem que dar uma palavra. Tem que falar um ou outro. Tem que destacar um. Tem que ser uma palavra só? Só um Ambos, ou pode outro. ser ambos? A palavra pode ser ambos? Não, daí tem que escolher um só. Ou Elon Musk, E não pode justificar, só... um dos dois. Só, é o ping-pong. Aqui a gente põe na parede mesmo. Posso escolher, tipo, Einstein, o outro, que não seja nenhum dos dois? No Einstein vai chegar também, tem aqui. Ah, tem mais pra frente, Tem então? Einstein aqui também. Então vamos... Porque é difícil falar assim... Tá, vamos entrar no jogo, vamos seguir as regras do jogo. Musk. Bill Gates ou Jeff Bezos? São difíceis, né? Essas daí são as mais difíceis até São agora. São essas pessoas daí, porque eu não posso grandes, justificar, assim. né? Eu não posso... Bezos ou Gates. Ih, Para essas duas primeiras, se eu pudesse responder ambos, eu responderia as duas. Vai, Bezos. Einstein ou Galileu Galilei? Einstein. Aí sim. Biden ou Trump? Trump. Pelé ou Ayrton Senna? Essa também é difícil, hein, André? muito Você caprichou aqui também. Eu falaria Ayrton Senna, porque eu sou mais fã do Ayrton Senna. Eu também. E vivi mais a época dele, né? É difícil, né? Vamos colocar o tempo. 5. O Ayrton Senna fez, acho que mais projetos assistenciais e tal. O Ayrton Senna. Ayrton Senna. Steve Jobs ou Elon Musk? Difícil também. Acho que o Musk de novo, mas o Steve Jobs acho que tá um páreo mais complicado ainda, porque o Steve Jobs fez contribuições mais criativas. Muito, é que o Musk fez em muitas áreas diferentes, né? E o Jobs foi mais em algumas áreas de telefonia e tal, MacBook, etc. Mais específicas, né? É, eu acho Inclusive, tem um filme do Steve Jobs que é muito legal assistir esses dias no Netflix. Coloca lá, Jobs, é muito interessante é a um novo história ou um dele. antigo? É o antigo, o antigo. antigo. Ah, eu assisti, Muito achei. bacana e vale muito a pena, pessoal. Bom, quero te agradecer, né, André? Tem Eu que muita... agradeço pela Aqui é muito oportunidade. conhecimento. pela- O pessoal do nosso canal adora esse tipo de conteúdo. Que é um conteúdo... É tanta coisa... Às vezes a gente fica até perdido, né, André? Porque é tanta inteligência, é tanta coisa que a gente aprende. Mas eu sei que seu tempo é muito corrido. Aliás, prêmio Nobel,
Já Deus quiser, estão sendo, pelo que Deus eu entendi, quiser, um estudo grande aí pra você ir. A indicação o ao único prêmio brasileiro. Nobel tá vindo, né? É isso, né? Se Deus quiser. Único brasileiro, hein? 2025, não, que foi indicado já teve vários, né? Mas assim, que ganhou. Teve o Peter Middlewar, que ele nasceu no Brasil. Depois ele teve problemas quando ele foi para fora do Brasil. Queriam que ele voltasse para servir o exército. Ele se recusou. E aí tiraram a nacionalidade dele. E em seguida ele ganhou o Nobel. Olha aí, ó. Nossa. Então, Estamos de olho o nisso único aí. brasileiro que ganhou, que nasceu no Brasil e ganhou o Nobel, não era mais brasileiro no momento em que ele foi laureado. E no meu caso está quase indo para um caminho parecido com esse, porque a atitude, por exemplo, não só do Sacani, mas de outras pessoas da divulgação científica, estão me sabotando de várias maneiras. Então, se eu tiver a oportunidade de ir para outro país e receber um reconhecimento maior do que tem aqui no Brasil, né, infelizmente... Um dos maiores QIs do mundo, hein? Maior QI do Brasil. Gente, obrigada por vocês estarem aqui. Espero que vocês tenham aprendido muito. Aqui a gente sempre tá aqui para vocês, né? A gente traz esse canal e eu queria te agradecer o seu tempo. E nós vamos unir o Sacani com... Vamos resolver Já essa fica aqui o história. recado pro Sacani convidar aqui o Hindenburgo Já vamos aqui. e ajudar aqui para que a gente possa realmente agarrar esse prêmio Nobel. Hindenburgo, onde as pessoas te acham nas suas redes sociais? Bom, tem o Instagram, que a Tamara que criou, ela que mantém o Instagram. Tem o canal, que ela já existiu o canal, mas ela fez ativar o canal, estava parado lá o canal, ela fez reativar muito bem. Produzir conteúdos. Me fez começar a escrever livros, porque tinha vários conteúdos que estavam escritos, mas não estavam publicados, né? Ela me incentivou a publicar os livros. Tem o LinkedIn. Né? Mas aí tudo as pessoas vão te achar que o seu nome é um nome, né, mais assim, específico, né? Se for tem o site da Sigma Society e tem o site do Saturno 5, né? Então, acho que se pesquisar por Sigma Society, só tem um, vai encontrar relativamente fácil o site da Sigma. E o site do Saturno 5 vai encontrar o do foguete Saturno 5 e vai encontrar acho que o meu estava aparecendo antes do Saturno 5, mas é porque os nossos cookies levam para o Saturno 5 primeiro. Mas se a pessoa pesquisar a primeira vez, talvez o Saturno 5 do foguete apareça primeiro. E nós vamos deixar aqui na redes. descrição. Vamos deixar aqui também as redes do Hindenburgo aqui na descrição, né? Para que você possa segui-lo no Instagram, no YouTube. Mas só de você colocar Hindenburgo com H, né? Também você já vai conseguir achar com bastante facilidade, tanto no YouTube como lá no Instagram, as mídias aqui do nosso gênio brasileiro. Tá certo, Hindenburgo? Também quero te agradecer. Muito obrigado. Muito conhecimento aqui compartilhado. Quero agradecer você também que está assistindo a gente. Um grande abraço para você e até o próximo episódio. Tchau, tchau, pessoal.